Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Eu estou aqui hoje para falar com vocês a respeito de um assunto relacionado ao conteúdo do meu livro mais recente. Quem me acompanha mais de perto sabe, recentemente eu publiquei um livro chamado As Origens Gnósticas do Calvinismo, e eu tenho, inclusive, ministrado sobre esse tema à medida que eu recebo certos convites. E, de vez em quando, as pessoas não entendem muito bem certas colocações e acabam chegando para mim fazendo perguntas e querendo tirar dúvidas, e hoje eu acho que eu vou fazer um pouco disso aqui, tá bom? Primeiramente, eu queria assistir um vídeo meu junto com vocês, que é um trechinho tirado de um vídeo mais antigo, onde eu estava ministrando por cerca de 2 horas, inclusive com uma posterior sessão de perguntas e respostas numa igreja do interior de Bauru, onde a reunião era voltada unicamente para pastores e obreiros. E o pastor me pediu que eu falasse sobre esse tema, predestinação, Agostinho, livre-arbítrio e coisas relacionadas a esse predestinismo supostamente cristão, tá? Então, bora ver o vídeo e daqui a pouco a gente continua. Do mesmo jeito que aconteceu com ele, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Adão pecou e morreu, todos pecam e morrem. Sabe como surgiu a ideia da eleição incondicional? Antes de Agostinho ter nascido, já existia um pensamento sobre o pecado original, diferente do que veio a ser depois que Agostinho o reconceituou. Você vai perceber que essa ideia de dizer que eu sou culpado do pecado que Adão cometeu, não é bíblica. Essa era a ideia de Agostinho, que o homem nascia depravado, perdido, culpado por causa do pecado de outra pessoa. Só que o texto de Romanos 5,12 diz exatamente o contrário. Olha o que o texto diz. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ok, o vídeo era esse e é suficiente para a gente usar isso aí como ponto de partida para o que eu pretendo falar com vocês. Nem todo mundo que me ouve falar sobre esse assunto vai ouvir exatamente as mesmas palavras que eu proferi nesse dia, que acabou ficando registrado aí em vídeo, do qual saiu esse pequeno trecho aí, mas o fato é que nem sempre a gente fala exatamente do mesmo jeito, né, e da mesma forma. Mas essa é a verdade essencial que eu tenho ensinado nos momentos em que eu ministro em viva voz, como também no conteúdo do livro que eu publiquei recentemente. O que eu tenho a dizer é, Agostinho ele vai ser uma espécie de grande corruptor da doutrina cristã, porque o que se cria no cristianismo até então era uma coisa, e de Agostinho para frente passa a ser outra coisa, porque a influência de Agostinho na história da doutrina cristã vai ser muito grande e vai ser um divisor, um marco divisor de águas, o que Agostinho vai causar na igreja. Quando Agostinho se converte no começo da sua caminhada cristã, no ano de 386, ele praticamente defende as mesmas coisas que todos os antigos pregadores, teólogos e pensadores cristãos falavam até então. Ele defendia a mesma ideia da imagem e semelhança de Deus no homem mesmo depois da queda, ele defendia a presença dessa propriedade humana divinamente concedida, que era chamada nominalmente pelos antigos escritores de livre-arbítrio. Agostinho cria num cristianismo que mantinha uma tradição cristã até então muito mais equilibrado e moderado do que aquilo que o cristianismo vai passar a ser depois da influência dele. Tá? Agostinho ele vai se radicalizando ao longo da vida e um pouco antes do ano de 412 ele começa a reverter aos velhos pensamentos deterministas e fatalistas das filosofias gregas das quais ele esteve envolvido a vida inteira e também dos velhos pensamentos deterministas da religião na qual ele esteve antes de se converter a Cristo, que era o gnosticismo de viés maniqueísta. Então, do ano 412 para frente, ele começa a fazer publicações literárias onde ele expressa esse pensamento já radicalizado e extremado dos seus últimos dias. Ele vai morrer no ano de 430. E toda a sua produção literária desse período é muito diferente daquilo que ele falava antes. De fato, Agostinho ele vai se auto-refutar, ele vai desdizer todas as coisas que ele tinha falado antes. E claro que isso não passou despercebido e muitas pessoas começaram a comentar sobre esse cristianismo novo que Agostinho passou a pregar, muito mais radicalizado e extremado no final da sua vida. Ele começa então a publicar justificativas do porquê ele havia mudado a sua forma de pensar. Inclusive, 4 anos antes de morrer, ele escreve um livro para se retratar sobre estas mudanças, mas as retratações, que é o nome do livro que ele publica, na verdade tratava sobre o porquê agora ele pensava da forma que pensava e porquê que ele tinha abandonado o velho pensamento que na verdade era a ortodoxia cristã até então. Ele está se retratando de por que deixou de crer junto com todos os outros pais da igreja nas coisas que eles criam e por que ele tinha assimilado e agora aceitado
esse novo tipo de cristianismo muito mais radical, muito mais extremado, que ele defende até o dia da sua morte. Muitas pessoas talvez não saibam, mas Agostinho ele vai causar uma espécie de divisão no cristianismo, não somente entre Oriente e Ocidente, mas até mesmo dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana, que vai ser formada em cima dos princípios fundamentais deixados por Agostinho, não somente por ele, mas ele foi um dos principais pilares da formação da Igreja Católica Apostólica Romana. Inclusive ele é considerado por alguns especialistas como o fundador do catolicismo apostólico romano. Alguns historiadores, inclusive reformados, atribuem a Agostinho como a responsabilidade da formação do que nós chamamos de catolicismo romano, mas o fato é que ao longo da história da igreja, depois de Agostinho, até os dias de hoje, a própria tradição católica apostólica romana se distancia de alguns dos conceitos extremados e radicais de Agostinho. Você não vai encontrar, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, hoje, os pensamentos de predestinismo, de pessoas sendo eleitas para ir para o céu enquanto outras são criadas para serem jogadas no inferno, como se Deus não desse essa graça eficaz a todos os seres humanos porque ele não ama a todos. Esse tipo de ideia que Agostinho inventou no final da sua vida foi completamente rejeitado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não só isso, como também a invenção de Agostinho do pecado original. Claro, eu não estou dizendo com isso que Agostinho é o inventor do primeiro conceito de pecado original, mas ele foi o inventor do seu tipo de pecado original. Se alguém me ouvisse dizendo que Agostinho inventou o pecado original sem conhecer as outras mensagens, sem conhecer os outros vídeos, sem ter lido meu livro, ela vai pensar que eu estou dizendo que antes de Agostinho não havia um conceito tradicionalmente cristão para pecado original. Mas não é isso que eu digo. Como você viu aí, no trecho do vídeo que a gente assistiu, na verdade, o que eu tenho dito é o seguinte: existia um conceito cristão, inclusive para pecado original, antes de Agostinho, mas que não vai ser o mesmo conceito depois de Agostinho. Então, Agostinho, ele cria o seu próprio pecado original. Ou seja, ele não muda a expressão, ele era mestre em fazer isso, na verdade, ele ressignifica a expressão. Ele traz um novo conceito, ele reconceitua, ele faz uma releitura, ele muda o significado. E esse conceito criado, inovado por Agostinho de pecado original, é exatamente o que a própria Igreja Católica Apostólica Romana vai rejeitar ao longo dos anos da história dessa doutrina, em concílios, através de papas, através de proponentes, inclusive o próprio famoso São Tomás de Aquino. Ele vai rejeitar os conceitos extremistas e radicais de Agostinho a respeito do pecado original e do suposto destino de perdição e sofrimento eterno dos bebês que porventura morram sem o batismo infantil. Tá? Então, o conceito de pecado original antes de Agostinho, a questão do conceito do batismo infantil que acontecia esporadicamente antes de Agostinho são mas os conceitos depois de Agostinho são outro. É uma coisa totalmente diferente. Embora alguns tentem usar textos de antes de Agostinho para defender a prática do batismo infantil, supostamente para salvá-las do fogo do inferno, as pessoas que dizem isso é muito evidente, elas não fizeram a pesquisa direito. Isso é muito comum. Você encontra um texto aqui, um texto ali, você lê superficialmente, não examina o contexto da carta, do livro no qual aquela frase está escrita, não examina o contexto da história, aí você sai por aí falando coisas sem nem parar para pensar se o que você está proferindo tem realmente sustentação histórica ou não. Tá? Então, eu queria mostrar aqui algumas coisinhas para vocês. Não é nada muito complicado, embora o vídeo não vá ser muito curto, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar os links dos artigos, dos livros e de qualquer outra coisa que eu falar, da onde eu estou tirando aqui, na descrição desse vídeo, ou talvez fixado no primeiro comentário também, tá? Aqui no YouTube, né? Aqui no meu canal. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai ler um artigo numa plataforma colaborativa, como o Wikipedia, por exemplo, e a gente vai ver aqui um artigo sobre limbo, tá? Limbo. Já ouviu falar do limbus infanto, onde se fala que é o lugar preparado no inferno para as crianças? Então, o limbo, ele teve vários conceitos diferentes ao longo dos tempos. Agostinho é aquele que vai radicalizar e vai dizer que o limbus infantum é o lugar onde as crianças que não foram batizadas morreram, ou seja, morreram com o pecado original que ele cria, né? O conceito de pecado original de Agostinho, não o pecado original de antes de Agostinho, mas o conceito de Agostinho, para resumir,
significa herdar a culpa de Adão. Adão pecou, mas a culpa é minha. Então, esse bebê, que porventura nasce culpado pelo pecado que Adão cometeu, se morrer assim, sem ser batizado, ele vai direto para o inferno, e não é um inferno agradável, é o limbo infantil, onde essa criança vai sofrer penalidades eternas, tá? E é esse conceito de limbo que não vai ser aceito e vai ser rejeitado pela própria Igreja Católica Apostólica Romana, ao longo das eras, em outros concílios e por outros papas e tudo mais. Isso não significa que não tenha havido partidários dessa visão louca, radical, extremada de Agostinho ao longo da história. Não somente pro lado de lá, né, no catolicismo apostólico romano, como também do lado de cá, no meio daqueles que são evangélicos e que não seguem necessariamente as influências de reformadores como Calvino e Lutero, que são, obviamente, pupilos de Agostinho, principalmente, que replicam a sua doutrina radicalizada, tardia no final da sua vida, tá? Mas então vamos fazer isso. Então eu vou ler esse arquivo aqui, que é um PDF extraído de um artigo do Wikipedia online, e depois eu vou colocar o link aí para vocês acessarem. Eu marquei as coisas que eu quero ler, a gente não vai ler todo, quase todo, mas não todo. Eu quero que você observe como é interessante aquilo que foi colocado nesse artigo, porque ele foi construído a muitas mãos. E há pessoas que colaboram aqui que são crentes reformados, tem aqui também adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová, e claro que quando eles vão fazer a sua colaboração, eles citam as fontes primárias para dizer de onde estão extraindo aquilo. Ele é um artigo que não segue um viés único, mas predominantemente eu senti na leitura que ele foi escrito principalmente por pensadores e defensores do catolicismo apostólico romano. E isso acaba sendo positivo para o objetivo desse vídeo, porque vai nos mostrar o fato histórico, o desenvolvimento histórico da doutrina cristã, vista pelas óticas do católico apostólico romano, e claro, o nome de Agostinho ele vai ser citado, e eu quero que você observe exatamente isso, a importância de Agostinho na transformação daquilo que era considerado ortodoxo e do que vai se tornar o cristianismo depois de Agostinho, tá? Porque às vezes as pessoas pensam que não existe essa mudança e essa transformação, né? Acham que não há nada de diferente antes de Agostinho e depois de Agostinho. Há pessoas que pensam até que Agostinho simplesmente reforçou ideias antigas de antes da sua época. E a gente vai observar que nem sempre é verdade isso o que se diz, tá? Porque Agostinho ele tem duas fases na sua vida. Tem a sua primeira fase cristã, quando ele se converte até o ano aproximadamente ali de 412, né? Que ele mantém as mesmas ideias da tradição cristã considerada ortodoxa, quando então ele se radicaliza através dos debates com Félix, Fausto, Fortunato, e o cume é quando ele combate com um cristão da Grã-Bretanha chamado Pelágio. E aí então ele chuta o pau da barraca e dali para frente é só de ladeira abaixo. E é quando ele se radicaliza e cria posições extremadas, desprezadas, rejeitadas até pelo próprio catolicismo apostólico romano, tá? Então bora ler aqui o que é o limbo e como o conceito do limbo nos mostra a trajetória da doutrina cristã, passando inclusive por Agostinho. Preste atenção. O limbo, do latim, né, limbus, que significa uma espécie de orla, margem, é como se fosse uma fronteira, os limites fronteiriços, né? Segundo a teologia cristã, é um conceito de caráter escatológico presente, por exemplo, na Igreja Católica, que identifica locais que estão à margem de um local principal. Então você vai entender o seguinte, o que é o limbo? O limbo é como se fosse um local reservado para um grupo específico de pessoas que está mais ou menos ali parede com o local principal. Qual é o local principal? É o departamento onde ficam os pecadores, aqueles que morrem não somente com o que eles consideravam como pecado original, depois a gente fala mais sobre isso, não somente com o pecado original, mas também com pecados atuais, mortais e pessoais. Estas pessoas são lançadas no lugar de sofrimento, elas rejeitaram a Cristo, negaram a opção, a oportunidade da salvação e foram destinadas a este lugar chamado de inferno, que é o lugar onde sofrem os pecadores sem arrependimento, tá? Então esse é o departamento principal, é o local principal. Fronteiriço a ele, ou seja, no limbo, né, na fronteira desse lugar, estão outros departamentos. Os católicos apostólicos romanos não criam, não sei se ainda creem, mas eu acredito que ainda creem assim, que existem pelo menos 4 departamentos. É como se fossem 4 tipos de inferno. É por isso que às vezes na literatura católica você vai encontrar a palavra inferno no plural, porque seria um inferno só, dividido em departamentos para grupos de pessoas diferentes. Então teria esse lugar principal, reservado para os pecadores que rejeitaram a Cristo. Próximo a ele teria esse lugar fronteiriço,
onde estariam os bebês não batizados que morreram cedo demais. Também haveria um terceiro lugar, onde estariam aqueles que estão sendo purificados dos seus pecados, para que somente depois eles possam ver Deus face a face. E teria o quarto lugar, que estaria vazio, porque ele era reservado para os santos salvos e justos do Antigo Testamento, que aguardavam a vinda de Cristo para que eles pudessem ser levados com ele após a ressurreição para o paraíso. Então, são estes departamentos ou seções que estão divididos, tá? No inferno, ou nos infernos, né? Dentro de uma visão aí mais católica apostólica romana. Se bem que todos os outros lugares são chamados de limbo, tá bom? São fronteiriços a este lugar principal. Então, vamos lá. O conceito católico. O primeiro conceito de limbo, e é interessante que a gente veja isso, porque o conceito de limbo, ele sofreu alterações ao longo da história da igreja. Há mudanças no pensamento do limbo, tanto de antes de Agostinho como depois de Agostinho, e depois de Agostinho ele vai sofrer alguns conceitos em alguns debates, em alguns concílios, e o que é interessante a gente observar é isso, tá? Não é uma coisa unânime, monolítica, né, que sempre foi a mesma coisa o tempo inteiro, mas é para isso que eu estou explicando o que a gente está lendo, né? Ele diz, o primeiro conceito de limbo, na Igreja Católica Apostólica Romana, refere-se ao lugar para onde vão as crianças que morrem sem o batismo antes de terem chegado à idade da razão e que não cometeram pecados pessoais. Ou seja, quem cometeu pecado então para essa criança ir para o limbo? Para a região fronteiriça ao lugar dos pecadores que estão em tormento do inferno? Teria sido Adão. Adão pecou, que é o pecado primeiro, o pecado original. Então, por causa dele, essa criança que herda o pecado de Adão, ela, quando morre sem o batismo, porque no conceito católico, apostólico romano, a pessoa batizada, ela é salva. Então, como aquele bebê, aquela criança não tinha sido batizada, e ela não tinha cometido pecados pessoais ainda, porque nem sequer chegou à idade da razão, ela não sabe discernir o que é bom e o que é ruim, o bem e o mal. Então, se ela morrer nesse estado, nessa condição, ela iria para este lugar, limbo, o limbo das crianças, tá? E aí, onde viverão, presta bem atenção, o primeiro conceito defendido pela Igreja Católica, ou pelo menos na visão da Igreja Católica, o primeiro conceito de limbo que ela defendeu foi de que elas estariam neste lugar vivendo sem nenhuma pena, mas apenas privadas da visão beatífica de Deus. Esta visão beatífica, que parece ser uma espécie de termo técnico católico, diz respeito a esta esperança de todo crente, de no final da vida, o grande gozo final da esperança cristã de poder ver Deus pessoalmente, individualmente, face a face. Então, esta seria a visão beatífica de Deus. Em outras palavras, todos os bebês ou crianças que tivessem morrido antes de chegar à idade da razão e que não tivessem sido batizadas, que morressem apenas com o pecado original, sem seus próprios pecados pessoais, morreriam e iriam para este lugar, no qual elas viveriam sem nenhuma pena, apenas estariam privadas desta realização final de poder ver Deus face a face, mas gozariam de máxima felicidade natural, mas não sobrenatural. Isso aí é uma pequena ressalva também que a gente deve comentar, porque ao longo da história da Igreja Católica Apostólica Romana, isso vai ser um debate recorrente. Se os bebês que morrem sem o batismo terão ou não terão, no destino para o qual elas vão nesse mundo espiritual, se elas terão ou não terão a felicidade sobrenatural. Que elas terão felicidade natural, isso aí é quase, não é unânime, mas é quase unanimidade ao longo da história da igreja depois de Agostinho, porque muitos debates ainda vão acontecer justamente por causa dessa confusão que Agostinho vai causar, porque o primeiro conceito de limbo era esse, mas ele vai mudar esse sentimento e Agostinho vai dizer que as crianças que morrem com o pecado original, mesmo assim, não tendo cometido pecados pessoais, elas herdam a culpa de Adão e como pecadoras condenadas ao inferno, se morrerem sem o batismo, elas irão sofrer eternamente lá. E é isso o que vai ser rejeitado pela própria Igreja Católica Apostólica Romana. E quando as pessoas leem Agostinho e se confundem encontrando alguns textos de antes de Agostinho, textos da patrística de antes de Agostinho, que porventura falem alguma coisa sobre o batismo, muitos deles são mal interpretados, diga-se de passagem, tá? Mas alguns que porventura pareçam corroborar a ideia do batismo infantil, como o texto de Orígenes, por exemplo, né?
que é um caso à parte, que Orígenes ele não estava necessariamente falando sobre as mesmas coisas que o pensamento ortodoxo, porque Orígenes era uma pessoa estranha, inteligente, né? Lutou ao lado de Irineu contra o predestinismo gnóstico, mas a gente sabe que Irineu ele tinha uma mente que divagava por diversos universos, e ele inclusive acreditava que o ser humano ele existia antes de encarnar, e essa suposta pré-existência da alma teria feito com que algumas pessoas tivessem cometido pecados neste mundo espiritual onde elas estiveram antes de terem vindo ao corpo, e aí quando nasciam aqui já estavam carregadas de pecados que deveriam ser expiados. Então, Orígenes é um caso à parte, quando a gente vai ler os seus textos sobre o batismo infantil, porque a gente tem que levar em consideração o contexto da filosofia e do pensamento de Orígenes para entender o que ele quer dizer com cada coisa que ele diz, tá? Embora ele tenha sido considerado como herege em alguns concílios, isso não é também uma rejeição unânime, porque até hoje ele é considerado como um grande pensador, um grande filósofo, um grande teólogo, mas claro, a gente tem que considerar todo o contexto e analisar os textos de Orígenes com muito carinho, tá bom? Mas, de forma unânime, na igreja cristã antes de Agostinho, não se propagava o batismo infantil para a remissão de pecados que a própria criança cometeu. Normalmente, os que não eram todos, e nem muitos, mas os que chegaram a batizar as crianças ainda quando bebês, faziam isso com o objetivo de tentar livrá-las do pecado original, que não era o mesmo conceito que Agostinho vai dar a ele depois, tá? O conceito tradicional da igreja antes de Agostinho, em relação ao pecado original, era a propensão ao pecado, a fragilidade da natureza humana, né? A situação na qual o homem se encontra depois do que Adão fez e acabou destinando toda a humanidade a essa situação que fica aquém da vontade de Deus. O homem pede o acesso à árvore da vida e, obviamente, toda a humanidade está fadada ao fracasso, mas cedo ou mais tarde é inevitável que os bebês se transformem em pecadores e acabem perdendo a sua comunhão com Deus. De fato, o grande historiador calvinista, especialista e professor de patrística e também do cristianismo reformado, chamado David F. Wright, dizia que todos os cristãos antes de Agostinho consideravam que as crianças não tinham pecado. Pois é, eu vou colocar os links do livro dele aqui, tá? Não se preocupem, no final eu coloco tudo. Embora eu mencione certas coisas das quais a gente não vá se aprofundar, eu vou colocar os links que eu lembrar, e se eu esquecer de algum, depois você estiver vendo o vídeo, diz, Natan, você esqueceu, você falou um negócio assim, você não colocou, me cobra, que aí eu vou e atualizo a descrição e os links que eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Mas vamos seguir em frente, vamos continuar na nossa leitura. Bom, e aí é o seguinte, também é chamado de limbo, seio de Abraão, mansão dos mortos ou infernos, o lugar onde os justos do Antigo Testamento esperavam a redenção do Messias. E aí vem a citação, né? O limbo não deve ser confundido com o estado de purificação do purgatório, que segue o juízo particular e antecede o ingresso das almas na beatitude celeste. No limbo não há penas nem purificação a serem realizadas. Aí vem uma explicaçãozinha sobre o que seria o tal do limbo dos patriarcas, sobre o qual a gente acabou de ler. Ele diz, o limbo dos patriarcas, ou em latim limbus patrum, que é um dogma da Igreja Católica, é um lugar provisório para o qual iam os justos do Antigo Testamento, que criam no Messias, tendo feito a contrição de seus pecados, mas ainda possuindo a marca do pecado original. Porque a missão salvífica de Jesus ainda não havia sido realizada na Terra. Neste limbo, também chamado de Sheol, ou Hades, ou seio de Abraão, os justos que o habitam, ou o habitavam, aguardavam o momento de serem levados à presença de Deus pela redenção completa operada pelo Cristo através da sua morte na cruz. E aí ele vai fazer mais uma pequena descrição sobre o assunto, dizendo que depois da sua morte redentora, Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos, que é o tal do limbus patrum, né, onde estariam os patriarcas, os santos e justos do Antigo Testamento, ou seja, ao limbo dos patriarcas, para conceder às almas que o habitavam, mortas antes de Jesus morrer na cruz, os benefícios do seu sacrifício expiatório. Estas almas foram então alcançadas pelo sangue do Cordeiro, podendo assim serem salvas. Em seguida, Jesus transportou todas estas almas santas para o céu, deixando assim vazio o limbo dos patriarcas. E aí, entra aqui no assunto do limbo das crianças, que é onde vai estar a parte mais interessante dessa nossa leitura. Tá? Segundo a tradição católica, o Novo Testamento não contém
nenhuma declaração definitiva de tipo positivo a respeito do destino daqueles que morrem em pecado original, sem estarem com grave culpa pessoal. Eu quero que você observe bem essa diferença, porque isso vai voltar aqui nesse texto recorrentemente. E isso é interessante para a gente entender qual é o objetivo dessa diferença, tá? Então, repetindo, eles dizem que, segundo a tradição católica, não há nenhuma declaração definitiva de tipo positivo a respeito do destino desses que morrem apenas em pecado original, sem estarem com grave culpa pessoal. Obviamente que a gente está falando aí de bebês, né? De crianças muito novinhas. E aí ele continua. Ao insistir na necessidade absoluta de nascer da água e do Espírito, como diz João 3,5, para entrar no reino dos céus, Jesus claramente implica que os homens nascem neste mundo em estado de pecado. Isso é uma interpretação, tá? A gente poderia argumentar em cima disso, porque eles estão considerando o seguinte, que as crianças nasceriam em pecado, e aí, por causa disso, Jesus estaria dizendo que elas precisavam nascer de novo, sem pecado. Eles não consideram a possibilidade de que Jesus poderia estar falando que elas primeiro nascem espiritualmente, morrem espiritualmente, e por causa disso precisam nascer de novo espiritualmente. Mas tudo bem, não vamos entrar nessas questões, vamos tentar aqui nos focar no registro da história da doutrina sobre o tema, tá? E aí, o ensinamento de São Paulo, no mesmo sentido, é bastante explícito em Romanos capítulo 5, 12 e seguintes. Também uma menção a um versículo mal interpretado, principalmente por causa da influência de Agostinho, que não conhecia o texto grego, nem conseguia ler grego nessa época, mas ele lia uma Bíblia em latim, que era considerada como a tradução de um latim antigo. Depois é que a versão de Jerônimo vai ser criada, inclusive pela influência e sugestão de Agostinho, com alguns detalhes bastante interessantes, mas Agostinho ele lia uma Bíblia em latim, e em Romanos 5,12, em latim, está escrito que nele, ou seja, em Adão, todos pecamos, dando a ideia de que todos os homens pecaram quando Adão pecou, porque eu estava em Adão. Quando Adão pecou, eu pequei, mesmo antes de ter nascido. Então, quando eu nasci, eu já estou em pecado, porque eu pequei em Adão, naquela época, naquele tempo e tal. Mas, vamos seguir. Por outro lado, é claro nas Escrituras e na tradição católica que os meios de regeneração fornecidos para esta vida não permanecem disponíveis após a morte, de modo que aqueles que morrem não regenerados, ou seja, apenas em pecado original e que não foram batizados, está implícito aqui dentro da visão católica, ainda que sem pecado mortal, são eternamente excluídos da felicidade sobrenatural da visão beatífica, ou seja, daquele gozo de poder ver Deus pessoalmente e individualmente, face a face, tá? Então, esse é o sentido aqui. Mais para baixo, diz aqui o seguinte: no decorrer dos séculos de ensino católico, o destino eterno daqueles que partem desta vida apenas em pecado original foi mencionado algumas vezes por papas e concílios. Muitas vezes utilizava-se o termo inferno ou infernos para contrapor o destino eterno daqueles que não estão na visão beatífica, embora não se considere necessariamente que se trata do inferno dos condenados por pecado mortal. Veja, pecado original é uma coisa, pecado mortal é outra coisa. E é sobre isso que ele está falando, dizendo que estas crianças, por mais que fossem para o inferno, elas não estariam experimentando os sofrimentos de um pecador, porque elas não tinham pecado mortal. Elas não tinham pecado. Era o pecado de Adão que as fazia estar lá. E mesmo assim, a consideração católica geral é que elas estariam lá em plena felicidade e glória. Só não poderiam experimentar o gosto de ver Deus face a face. E isso ainda vai entrar em disputa, tá? Porque nem todo mundo vai concordar com esse pensamento. Exemplos de citações magisteriais, conciliares ou de pais da igreja a respeito do assunto são, e aí ele vai citar uma lista de textos de pais da igreja, de papas, de decisões que foram tomadas em concílios e assim por diante. E, embora seja uma lista bem interessante, eu não quero ler todas elas com vocês, mas eu vou ler pelo menos algumas para você ter uma ideia geral das diversas ideias e pensamentos que foram defendidos nestes concílios, nestas reuniões, nestes debates doutrinários. Agora, eu quero fazer uma pequena ressalva. Alguns dos textos que estão aqui, de
antes da época de Agostinho estão, na grande maioria, sendo mal interpretados e mal utilizados. E para que a gente possa observar isso, daqui a pouquinho eu vou abrir um segundo artigo, que também vou deixar fixado aí para vocês. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o autor desse artigo é até calvinista, mas a proposta do artigo que eu vou mostrar para vocês tem a pretensão de combater algumas interpretações católicas apostólicas romanas, e com isso ele é bastante fidedigno à história cristã, mostrando que normalmente, antes de Agostinho, não se cria que as crianças deveriam ser batizadas para serem salvas ou para serem redimidas de quaisquer pecados que porventura tivessem cometido, e que não se era usado batismo infantil para a salvação, e que isso pode até ter surgido, esse é o artigo que a gente vai ler daqui a pouco, o segundo artigo, e que o batismo nas águas pode até ter surgido, mas como no caso de Orígenes, por exemplo, mas ele não era a regra, ele era a exceção. Isso só vai se tornar uma espécie de padrão dentro da igreja cristã por causa de Agostinho, por causa dessas ideias radicais, extremadas, que Agostinho vai passar a defender no final da sua vida, tá? Daqui a pouquinho a gente chega lá, tenha paciência. Mas vamos lá. Então, algumas das citações que aparecem aqui são, por exemplo, essa aí de Gregório X, do ano de 1274. As almas daqueles que morrem em pecado mortal ou somente com o pecado original descem imediatamente ao inferno para ali serem punidas com penas diferentes. Por quê? Porque ele está falando sobre a diferença que há entre o pecado original e quaisquer outros pecados que a pessoa possa cometer. Então, quem comete pecados mortais, pessoais, essas pessoas vão descer ao inferno e vão receber a sua pena de acordo com a realidade do que ela fez. Mas se, por exemplo, um bebê, ele morre apenas com o pecado original, partindo do pressuposto, como se pensa na Igreja Católica Apostólica Romana, que o batismo do bebê tira o pecado original, então se ela não cometeu pecados pessoais e pecados mortais, apenas o pecado original herdado de Adão, essa criança desce, mas ela vai ter uma pena diferente. Ela não vai se castigar, ela não vai sofrer, ela não vai agonizar, que é por isso que ele diz, descem para lá, mas vão para penas diferentes. Tá? Esse é o sentido aí. Continuando a leitura, aqui a próxima citação, o Papa Eugêncio IV, do ano de 1439, ele diz, as almas daqueles que partem desta vida em pecado mortal atual, ou somente em pecado original, descem imediatamente ao inferno para serem punidas com penas desiguais. É o mesmo princípio do texto anterior, tá? Ou seja, apenas o pecado original e morreu, não foi batizado nas águas para ser livre do pecado original, vai para o inferno, mas ele vai para o limbo, esse limbo infantil, que na verdade está ali fronteiriço ao lugar principal onde os pecadores são punidos, mas as crianças não estarão sofrendo, estarão em alegria, em gozo, em plenitude, diferentemente do que Agostinho vai dizer depois, tá? Próxima citação do Papa João XXII, do ano de 1321. A Igreja Romana ensina que as almas daqueles que morrem em pecado mortal ou apenas com o pecado original, e é interessante você observar essas palavras, tá? Apenas, somente, né? Somente, ou seja, quando se fala do pecado original, ele diz somente, só isso, apenas mente, ou seja, é considerado menos grave. Apenas o pecado original, somente o pecado original, ou seja, não tem qualquer outro pecado mais grave, é apenas, somente o original, que ele herdou, por acaso, de Adão, tá? Vamos lá. Claro, eu estou falando aqui dentro da proposta do texto, né? Eu não estou querendo explicar pormenorizadamente o que é que eu defendo, o que é que eu creio, mas vamos lá. A Igreja Romana ensina que as almas daqueles que morrem em pecado mortal, ou apenas com o pecado original, descem imediatamente ao inferno, sendo, contudo, punidas com penas diferentes e em lugares distintos, certo? Próxima citação vai ser de Orígenes, do ano de 244. A gente já fez a ressalva de Orígenes, lembrando que Orígenes, diferentemente de grande maioria dos escritores, dos pais da igreja de antes de Agostinho, ele tinha uns pensamentos bastante inusitados, ele também era da mesma região de Agostinho, do norte da África, tá? E eu não sei o que é que aconteceu por ali em Alexandria, naquela região, que o povo tinha umas ideias bem mirabolantes. Da mesma forma, Orígenes, embora tenha ficado do lado de Irineu na luta contra o predestinismo e o fatalismo gnóstico, porque ele realmente lutou contra os gnósticos no mesmo sentido que Irineu, Orígenes, por outro lado, ele tinha algumas crenças
heterodoxas. E ele defendia, por exemplo, uma espécie de pré-existência da alma. E ele acreditava que estas almas poderiam ter cometido pecados nesse mundo espiritual, nos quais estavam antes de encarnar, e que por isso, quando estavam neste corpo, precisavam de batismo para a redenção, tá? Então, mas mesmo assim, vamos ler o texto de Orígenes, porque não deixa de ser interessante. Ele dizia: o batismo é dado para a remissão dos pecados, e segundo o uso da igreja, o batismo é conferido também aos infantes. E de fato, se não houvesse nada nos infantes que requeresse a remissão dos pecados e nada neles relacionado com o perdão, a graça do batismo seria supérflua. E aí a gente não sabe dizer se ele está se referindo a alguma coisa que essa criança trouxe na sua pré-existência, de algum pecado que ela possa ter cometido no mundo espiritual, ou se ele está se referindo ao conceito de pecado original, como se tinha na sua época, tá? Mas vamos passar para frente e continuar a nossa leitura. São Cipriano, ano 251, ele diz: quanto à questão dos infantes, sobre a qual dizes que não devem ser batizados no segundo ou terceiro dia após o nascimento, e que a lei da antiga circuncisão deveria ser observada, de modo que pensas que o recém-nascido não deve ser batizado e santificado antes do 8º dia. Muito provavelmente havia aqui uma influência dos primeiros cristãos, que eram todos judeus, e a gente sabe que os judeus, mesmo que tenham sido crentes fiéis e verdadeiros, como os próprios apóstolos do Senhor Jesus, os primeiros apóstolos, eles tinham dificuldades para largar algumas das ideias judaicas com as quais estavam familiarizados a vida toda. A gente pode entender isso olhando para a vida de Pedro. O homem andou com Jesus, estava lá entre as 3 colunas da igreja de Jerusalém, mas anos e anos, mais de 10 anos, ele ainda estava com dificuldade em largar a regra dietética judaica, a ponto de ter sido repreendido por Paulo a respeito desse assunto, porque ele tinha dificuldades. Então, o próprio Paulo diz que ele, como autoridade na igreja de Jerusalém, ensinava aos gentios que lá se convertiam a viverem como judeus. Ou seja, os gentios da igreja de Jerusalém assimilavam os costumes e a cultura judaica em todos os seus pormenores, em todos os seus sentidos, porque afinal de contas eles viviam em comunidade e não havia uma visão da liderança da igreja de Jerusalém em tratar sobre isso de uma forma equilibrada. Quem vai primeiro tocar nesse assunto e oferecer uma proposta diferente vai ser o apóstolo Paulo, porque Paulo, diferentemente dos demais, ele foi chamado para pregar para judeus e para gentios, e ele acaba tendo uma visão mais madura, mais equilibrada, onde ele mescla uma espécie de comunidade cristã nova, mista, de judeus e gentios, e aí sim é quando Paulo começa a mostrar que não há necessidade do gentio seguir a regra dietética dos judeus, ou se comportar como judeu, viver como judeu, etc. e tal. Mas isso não quer dizer que os irmãos na igreja de Jerusalém não faziam isso. Então, provavelmente, como a igreja estava em seu começo, é possível que alguns cristãos judeus tenham acabado associando a ideia da circuncisão com a ideia do batismo infantil, uma espécie de cerimônia nova que pudesse ser adequada ao seu novo estilo de vida cristão. Então, pode ser que tenha sido daí que surgiu essa ideia de batismo infantil em relação ao 8º dia, ou sei lá o quê, né? Mas o interessante aqui, então diz: caríssimo irmão, foi esta a nossa opinião no concílio, que ninguém deve ser impedido de receber o batismo. Pensamos que isso deve ser ainda mais observado no caso dos infantes e recém-nascidos. Mais para frente, daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre essas questões aqui, tá? Esses textos que aparecem falando de batismo nas águas de infantes antes de Agostinho, no segundo artigo que a gente vai ler, mas por enquanto vamos só citar esses pontos para que a gente possa guardar isso na nossa mente, e aí a gente continua. A citação agora é de São João Crisóstomo, do ano 388. Ele diz: batizamos os infantes, embora eles não sejam culpados de pecados pessoais. Ou seja, aqui a busca pelo batismo dos infantes está associada ainda ao conceito do pecado original. E não é o mesmo conceito de pecado original que vai existir depois de Agostinho, tá? É diferente. O pecado original antes de Agostinho, ainda que fosse mencionado pelos pais anteriores a ele, diziam respeito a essa propensão ao pecado, essa fragilidade humana, essa situação caída na qual o homem se encontra depois do pecado de Adão, mas não a herança da culpa, né? A ponto de, se um bebê, por ser herdeiro da culpa do pecado de Adão, morrer sem ser batizado, ele ir para o inferno sofrer a condenação eterna de Deus. Isso não tem sentido, tá? Não é o que se cria em relação ao pecado original antes de Agostinho.
A próxima citação é de Santo Ambrósio de Milão, do ano 386. É interessante também observar que Ambrósio ele foi uma espécie de tutor ou mentor para Agostinho. Ele também era um neoplatonista, aderia às mesmas filosofias, inclusive foi por causa disso que Agostinho o considerou, o respeitou e o ouviu de coração aberto, a ponto de se converter ao cristianismo por causa da afinidade neoplatônica que ele tinha com Ambrósio. Então Ambrósio diz o seguinte: a não ser que alguém renasça da água e do Espírito Santo, não poderá entrar no reino de Deus. Ninguém é exceção, nem o infante, nem aquele impedido por necessidade. E aí continua. São Gregório Nazianzeno, do ano 381, ele vai dizer o seguinte: que assim seja. Alguém dirá que isso vale para quem pede o batismo. Então, e os que ainda são crianças, inconscientes tanto da perda quanto da graça, devemos batizá-los também? Certamente, se houver qualquer perigo. Ele está falando sobre a possibilidade da morte, né, desse bebê. Se houver qualquer perigo, pois é melhor que sejam santificados inconscientemente do que partam sem o selo e sem a iniciação. E aí a próxima citação, ainda de São Gregório Nazianzeno, ele diz o seguinte: acontecerá, eu creio, que estes últimos mencionados, os infantes que morrem sem batismo, não serão nem admitidos pelo justo juiz à glória do céu, nem condenados a sofrer castigos, pois, embora não selados pelo batismo, não são malditos, pois do fato de alguém não merecer castigo, não decorre que seja digno de honra, assim como não se segue que quem não é digno de certa honra mereça, por isso, ser punido, tá? E aí vem as citações de Agostinho, que aqui eu acho que são duas, pelo menos, e também vai ter uma outra que a gente vai ler pela influência dele, muito forte, né, que foi o Concílio de Cartago, que eram os amigos bispos da mesma região dele que ele influencia para condenarem as citações e crenças de Pelágio, mas a gente chega lá. Do mesmo modo, quem disser que aquelas crianças que partem desta vida sem participar do sacramento do batismo estão vivas em Cristo, certamente contradiz a declaração apostólica e condena a Igreja Universal, na qual é prática não perder tempo e correr apressadamente para administrar o batismo aos infantes, pois se crê como verdade indubitável que de outra forma não podem ser vivificados em Cristo. Isso é uma declaração de Agostinho, do ano de 415. Depois, outra citação de Agostinho, onde ele diz: se queres ser católico, não creias, não digas, nem ensines que infantes levados pela morte antes de serem batizados podem alcançar a remissão do pecado original. Tá? Isso aí está em linha com o que diziam os primeiros pregadores e pensadores cristãos, lembrando apenas que o conceito de pecado original de antes da radicalização de Agostinho é um, e o pensamento de Agostinho depois da sua própria radicalização é outro. Tá? Agora uma citação do Papa São Inocêncio I, do ano de 417, onde ele diz o seguinte: a ideia de que os infantes podem ser admitidos às recompensas da vida eterna sem sequer a graça do batismo é absolutamente tola. Depois, nós temos aqui um dos cânones, né, uma das definições que foram estabelecidas em relação ao debate doutrinário do Concílio de Cartago, do ano de 418. E vale a pena lembrar, daqui a pouco isso vai ser mencionado, o Concílio de Cartago ele foi induzido, influenciado, praticamente controlado por Agostinho. Os amigos de Agostinho, bispos da mesma região dele, ali da África, estavam, na verdade, confabulados com ele para o objetivo de condenarem aqueles que criam qualquer coisa parecida com o que Pelágio cria e ensinava. Mas, aqui diz: do mesmo modo, foi decidido que aquele que disser que infantes recém-saídos do ventre de suas mães não devem ser batizados, seja anátema. A próxima citação é do Papa Inocêncio III, que viveu entre os anos 1160 e 1216. Ele diz assim: aqueles que morrem apenas com o pecado original em suas almas não sofrerão nenhuma outra pena, seja pelo fogo material ou pelo verme da consciência, exceto a pena de serem privados para sempre da visão de Deus. Aquela coisa de ver Deus face a face, né? Individualmente, pessoalmente. Próxima citação é de São Tomás de Aquino. Ela é muito confusa porque a gente precisaria dar uma olhadinha aí no contexto e tudo mais, mas o importante é que a gente saiba que São Tomás de Aquino ele vai romper completamente com essa visão extremada que é trazida por Agostinho, tá?
Então, apenas para a gente deixar registrado, eu vou ler aqui o que ele diz. Pelo batismo, o homem é ordenado à Eucaristia, e, portanto, pelo fato de as crianças serem batizadas, elas são destinadas pela Igreja à Eucaristia. E assim como creem pela fé da Igreja, assim desejam a Eucaristia pela intenção da Igreja, e como resultado recebem a sua realidade. Mas elas não estão dispostas ao batismo por nenhum sacramento anterior. E, consequentemente, antes de receber o batismo, de modo algum elas têm o batismo de desejo. Apenas os adultos o têm. Por isso, não podem ter a realidade do sacramento sem receber o sacramento propriamente dito. É confuso, mas o próprio artigo vai voltar a explicar as posições de Tomás de Aquino mais para frente, tá? E a gente vai entender o que é que isso realmente queria dizer. Agora, uma decisão aqui do Concílio de Trento, faz parte do movimento de Contra-Reforma. Aqui embaixo tem até a data, né? Catecismo do Concílio de Trento, publicado por ordem do Papa São Pio V em 1547, tá? Aqui embaixo, ó. Mas, ou seja, essa decisão ela não é tomada originalmente no Concílio de Trento. Isso aqui foi publicado no Concílio de Trento, mas a publicação é exatamente o que foi dito no Concílio de Cartago. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Vamos ler primeiro. Se alguém negar que os infantes recém-nascidos do ventre de suas mães, mesmo que descendo de pais batizados, devem ser batizados, ou seja, se alguém negar que eles devem ser batizados, ainda que sejam filhos de pais batizados, ou se disserem que eles são de fato batizados para a remissão de pecados, mas que não derivam de Adão nenhum pecado original a ser expiado pelo banho da regeneração para obter a vida eterna, do que se seguiria que neles a forma do batismo para a remissão dos pecados não seria verdadeira, mas falsa, que a pessoa que disser isso seja anátema. Pois o que o apóstolo disse, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, não deve ser entendido de outro modo, senão como a Igreja Católica, difundida por toda parte, sempre o entendeu. Por essa regra de fé, a partir da tradição dos apóstolos, até mesmo os infantes, que ainda não podem cometer qualquer pecado por si mesmos, são por isso verdadeiramente batizados para a remissão dos pecados, a fim de que neles seja purificado pela regeneração aquilo que contraíram pela geração. Ou seja, eles estão dizendo aqui que o bebê nascia gerado pelos pais através da relação sexual. Para quem sabe do que Agostinho cria sobre isso e o que ele disse, porque essa aqui é a decisão do Concílio de Cartago, influenciado e orquestrado por Agostinho. Agostinho dizia, no final da sua vida, depois que ele estava radicalizado, voltando aos velhos pensamentos gnósticos e maniqueístas, ele dizia que a relação sexual era o maior pecado que o homem poderia cometer, e o mal, o pecado original, era transmitido através da relação sexual, que é por isso que os bebês nasciam pecadores, precisando de regeneração, tá? Então, tá nas entrelinhas aqui. Claro que a gente tem que entender todo o contexto, né? Uma leitura superficial de um texto assim, fora do seu contexto, não mostra tudo como isso realmente pode ser traduzido, mas é o que está implícito aqui. Então, a conclusão foi essa. São verdadeiramente batizados para a remissão dos pecados, a fim de que nestes bebês seja purificado pela regeneração do batismo aquilo que contraíram pela geração. Né? Foram gerados através do sexo. Agostinho passou a dizer que o sexo transmitia o pecado original, que era a pior coisa que existia no mundo, e aí por causa disso os bebês nasciam pecadores, né? Pois, a não ser que alguém nasça da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Agora, veja que esta publicação, né, do Catecismo do Concílio de Trento, publicado por ordem do Papa São Pio V, no ano de 1547, é na verdade uma publicação de uma obra antiga, lá do Concílio de Cartago, do ano de 418. E daqui a pouco o texto que a gente está lendo, esse artigo, vai explicar como o Concílio de Cartago foi orquestrado, como é que aconteceu, tá? Mas o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ler um artigo, um trecho de um livro de Dessinger, que é uma espécie de especialista, né, em concílios, essas coisas todas aí da história da doutrina cristã, e ele vai citar os cânones que foram decididos no Concílio de Cartago do ano de 418. Eu já tenho aqui separado, tá? Eu só vou voltar para mostrar para vocês. Você pode ver aqui em cima, 20º Sínodo de Cartago, iniciado em 1º de maio de 418. Isso aqui é um livro, tá? Do lado esquerdo você vai ver que tem um texto em latim, do lado direito ele está traduzido para o português, né? E aí ele vai falar de como é que foi a reunião, aquela coisa toda, o que é que ficou decidido. E eu vou ler aqui um trecho que vai lembrar você esse texto que a gente acabou de ler,
do Concílio de Trento, que é uma publicação de um texto antigo, só para mostrar que esse aqui é o texto original. E é uma coisa curiosa, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, Cânone 2. Igualmente foi decidido, quem negar que se devem batizar as crianças recém-nascidas, ou diz que são batizadas para a remissão dos pecados, mas nada trazem do pecado original de Adão, que o banho da regeneração deveria expiar, de onde segue que no caso delas a forma do batismo para a remissão dos pecados é compreendida não como verdadeira, mas como falsa, que tal pessoa seja anátema. E aí ele vai falar um pouco mais e depois ele diz, de fato, não se pode compreender de outro modo o que diz o apóstolo. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim passou a morte a todos os homens. Nele todos pecaram. Veja aqui o texto latino, ó. Em quem todos pecaram, né? Nele, que é o texto latino, que não é igual, não corresponde ao texto grego. Eu vim aqui só para mostrar essa curiosidade para vocês, tá? Porque aqui, se você se deparar com esse texto na internet, você vai ler, aí diz, é o texto lá original do Concílio de Cartago, que está sendo republicado no Concílio de Trento. Aí você vê aqui traduzido em português, né? Você vê a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, né? Dito bem direitinho, e aí você não entende qual é a razão da confusão. Mas quando você vai para as origens da coisa, você entende que estava sendo usado a base da tradição latina, a tradução latina, que tem esse erro, para justificar que o texto apoiava a conclusão de que todos os bebês tinham pecado em Adão, por causa da versão latina de Romanos 5,12, tá? É só uma curiosidade, né, para vocês que já estão estudando sobre isso há mais tempo, mas vamos continuar aqui no nosso artigo. A próxima citação é do Papa Pio VI, do ano de 1794. Ele diz o seguinte, a doutrina que rejeita como fábula pelagiana aquele lugar das regiões inferiores, que os fiéis geralmente chamam de limbo das crianças, no qual as almas daqueles que partem unicamente com a culpa do pecado original são punidas com a pena dos condenados, excetuando a pena de fogo, é falsa, temerária e injuriosa às escolas católicas. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que essa doutrina, como a fábula pelagiana, que rejeita esse lugar das regiões inferiores onde as crianças estão sofrendo a pena dos condenados, claro, não a pena do fogo literal, aquela coisa toda, essa crença de que não existe esse lugar é temerária, é como uma fábula pelagiana, é injuriosa e é contrária às escolas católicas. É basicamente isso que ele está dizendo aqui, tá? Vamos continuar. A citação agora é do Catecismo de São Pio X, do ano de 1910. Pergunta número 100. Para onde vão os infantes que morrem sem batismo? Resposta. Os infantes que morrem sem batismo vão para o limbo, onde não gozam da visão de Deus, ou seja, aquela visão pessoal, a visão beatífica, né, como eles chamam, mas também não sofrem. Isso porque, tendo o pecado original, e somente ele, não merecem o céu, mas tampouco merecem o purgatório ou o inferno, ou seja, o inferno de sofrimento de um pecador condenado, tá? Olha que coisa interessante, né? E aí, próxima citação de São Roberto Bellarmino, que viveu entre os anos 1442 e 1621, diz o seguinte, o ensinamento comum dos teólogos escolásticos é que dentro da Terra é nas regiões inferiores à Terra, tá? Para quem lembra aí das expressões mais bíblicas, tá bom? Existem 4 compartimentos inferiores, um para os condenados, outro para aqueles que estão sendo purificados do pecado, que é o que a gente também chama popularmente de purgatório, um terceiro para os infantes que morreram sem receber o batismo, e um quarto que agora está vazio, mas que outrora abrigou os justos que morreram antes da paixão de Cristo. A próxima citação é do Papa Pio XIII, de 1951, e ele diz assim, se o que dissemos até agora trata da proteção e do cuidado da vida natural, isso deve valer ainda mais em relação à vida sobrenatural que o recém-nascido recebe com o batismo. Na presente economia da salvação, não há outro meio de comunicar essa vida à criança que ainda não tem uso da razão. Contudo, o estado de graça no momento da morte é absolutamente necessário para a salvação. Sem ele, não é possível alcançar a felicidade sobrenatural, a visão beatífica de Deus, ou seja, esse estado glorioso e perfeito que o santo que está em Cristo tem. Assim nós terminamos algumas das citações. Eu sei que muitas dúvidas estão passando pela sua cabeça, daqui a pouco a gente vai saná-las. Tem um segundo artigo que eu disse que eu quero ler com vocês, tá? Mas
Agora o texto diz o seguinte: a doutrina da Igreja Católica diz que o batismo é necessário para a salvação, seja batismo de água, batismo de sangue ou batismo de desejo. Surge, portanto, a questão de saber em que, na ausência de uma revelação positiva e clara sobre o assunto, deve-se, em conformidade com os princípios católicos, crer a respeito do destino eterno de tais pessoas que morrem apenas com o pecado original. Ou seja, segue, portanto, a questão de saber em que deve-se acreditar a respeito do destino dessas pessoas que morrem apenas com o pecado original e que não foram batizadas, né? Para onde é que elas vão? Abaixo aí a gente tem essa citação da Suma Teológica Sagrada, que diz que apesar de haver várias questões a resolver sobre os limbos, sua existência deve ser tida por certa, conquanto não haja uma fé definida. Isso aí foi uma publicação em 1954. Agora, a gente viu tudo isso, né? Viu várias citações ali aleatórias, sem explicação e sem contexto. Algumas delas eu fiz alguns comentários, a gente vai falar mais sobre algumas delas depois, daqui a pouquinho. Mas vamos continuando a leitura aqui no mesmo artigo, você vai ver que o artigo vai subdividir acontecimentos históricos importantes. Ele chama aqui no subtópico de tradição pré-agostiniana, né, como você está vendo aqui, e depois ele vai falar do ensinamento de Santo Agostinho, tá? E aí ele depois coloca o ensinamento pós-agostiniano. Por quê? Porque Agostinho, diferentemente do que muita gente pensa, realmente vai causar uma certa confusão, tá? Uma coisa é antes de Agostinho, outra coisa é depois de Agostinho. O que Agostinho crê sobre tudo que a gente pode nomear é diferente do que se cria até então. Embora pais anteriores a Agostinho tenham usado a expressão pecado original, não significa que eles estavam pensando a mesma coisa que Agostinho vai pensar ou vai dizer quando usa o mesmo termo. Então é interessante a gente saber dessa transformação e dessa mudança, dessa divergência entre o que era considerado como ortodoxo e tradicional antes de Agostinho e o que passa a ser considerado como tradição e ortodoxia depois de Agostinho, tá? Então vamos ler. Tradição pré-agostiniana. Não há evidência que comprove que qualquer padre grego ou latino antes de Agostinho tenha ensinado que o pecado original por si só implicava uma pena mais severa após a morte do que a exclusão da vida beatífica, ou seja, essa esperança de que no futuro os indivíduos verão Deus face a face. E isso, ao menos para os padres gregos, sempre foi considerado algo estritamente sobrenatural. Referências explícitas ao tema são raras, mas, de modo geral, a afirmação de São Gregório de Nazianzo pode ser tomada como representativa dos pais gregos, o que também não é necessariamente verdade. Como a gente vai ver no segundo artigo, de fato, o pensamento universal, majoritário, com raríssimas exceções, antes de Agostinho, era que não se batizava crianças. Não se batizava, tá? E a gente vai ver isso depois. Vamos com calma, mas vamos seguir aqui o artigo, né? Vamos ler o texto. Então ele diz, ele cita, é o mesmo texto que a gente já leu lá em cima, mas vale a pena a gente repetir. Ele diz, acontecerá, eu creio, que esses últimos mencionados infantes que morrem sem batismo não serão nem admitidos pelo justo juiz à glória do céu, nem condenados a sofrer castigos, pois, embora não selados pelo batismo, não são malditos, pois do fato de alguém não merecer castigo, não decorre que seja digno de honra. Assim como não se segue que quem não é digno de certa honra mereça por isso ser punido, tá? E aí, no próximo parágrafo, o texto diz, assim, segundo Gregório, para as crianças que morrem sem batismo e que são excluídas por falta do selo da honra ou favor gratuito de ver Deus face a face, ou seja, são excluídas desta honra da visão beatífica, né, como eles chamam, admite-se um estado intermediário ou neutro, que, diferentemente do estado dos ímpios pessoais, é isento de punição positiva. No Ocidente, Tertuliano se opõe ao batismo infantil com base na ideia de que os infantes são inocentes, enquanto Santo Ambrósio explica que o pecado original é mais uma inclinação ao mal do que uma culpa em sentido estrito, e que ele não deve causar temor no dia do juízo. E o Ambrosiaster ensina que a segunda morte, isto é, a condenação ao inferno de tormento dos réprobos, não é incorrida pelo pecado de Adão, mas pelos nossos próprios pecados. Ou seja, tudo leva a crer que uma criança, segundo estas opções aqui deste parágrafo, uma criança não poderia ser condenada juntamente com os ímpios, sofrendo o tormento eterno, se morresse apenas com o tal do pecado original, sem ser batizada. Esta era, sem dúvida, a tradição geral antes do tempo de Santo Agostinho. É interessante que um texto de viés predominantemente católico
chegue a esta conclusão. Isso é importante para a gente observar como é que é o registro histórico sobre o assunto. E agora vamos falar do ensinamento de Agostinho, tá? Veja bem, o artigo diz: em seus escritos mais antigos, ou seja, antes daquela radicalização da qual a gente falou, o próprio Agostinho concorda com a tradição comum, ou seja, o que a gente acabou de ler no parágrafo anterior, inclusive a definição deixada por Ambrósio de que o pecado original era mais uma propensão, uma inclinação ao mal, sem estar relacionado a uma espécie de culpa estritamente dita, né? E aí ele fala: em vários anos antes da controvérsia pelagiana, em seus escritos, ao discutir o destino dos infantes não batizados após a morte, ele escreve o seguinte: é supérfluo indagar sobre os méritos de alguém que não tem méritos, pois não se deve hesitar em sustentar que a vida pode ser neutra entre a boa conduta e o pecado, e que entre recompensa e castigo pode haver uma sentença neutra do juiz. Não é interessante? Eu vou até conferir aqui, eu acredito que seja no livro sobre o livre-arbítrio, não sei se é outro, mas 33, no livre-arbítrio, tá aqui. É nesse livro aqui, tá? Onde tem essa citação. Vamos continuar a nossa leitura aqui então, tá? Próximo parágrafo. Mas, mesmo antes do início da controvérsia pelagiana, Santo Agostinho já havia abandonado essa visão tradicional mais branda. Visão tradicional mais branda, tá? Preste bem atenção. E no decorrer da controvérsia, ele mesmo condenou, e não somente isso, mas ele também persuadiu o Conselho de Cartago de 418 a condenar o ensino pelagiano, ou seja, ele condenou por si só, mas no Concílio de Cartago de 418 ele mexeu os seus pauzinhos, né, falando com os seus bispos africanos conhecidos, seus amigos, para que eles também fizessem exatamente a mesma coisa. Ele tem o dedinho dele lá, né? Muita gente talvez não conheça a história completa, mas isso aqui é um fato histórico. E, curiosamente, estamos encontrando aqui na nossa frente um artigo que fala exatamente isso, né? Mas não é o único lugar que se encontra essa verdade, não. Ah, mas eu não achei. Procure, pesquise, persevere. Não caia na conversa de qualquer um que fala qualquer coisa, não, tá, gente? Mas aí, olha só, ele diz o seguinte, ele diz mais, né? Ele diz que ele não só condenou, como também persuadiu o próprio Conselho de Cartago de 418 a condenar o ensino pelagiano, que substancialmente era idêntico à tradição cristã mais branda anterior. É isso que o texto está dizendo. O ensinamento de Pelágio era substancialmente idêntico à tradição anterior. Essa tradição mais branda, antes de Agostinho, antes dessa visão extremada, radical, que Agostinho vai trazer para dentro da comunidade cristã. O próprio Ambrósio havia dito, por exemplo, que o pecado original era uma espécie de propensão, inclinação ao mal, e não necessariamente uma espécie de culpa herdada de forma intrínseca, né? No sentido estrito da palavra. Vamos continuar. Próximo parágrafo. Isso significa que Santo Agostinho e os padres africanos acreditavam que os infantes não batizados experimentariam do sofrimento positivo comum dos réprobos. Essa é a inovação de Agostinho. É isso o que ele acrescenta e que ele muda. Ele muda o conceito de pecado original. Ele muda as razões do porquê o batismo deve ser feito com os bebês. Ele muda o destino dos bebês não batizados para o inferno, do sofrimento dos pecadores. Ele faz uma coisa totalmente diferente do que se pensava até então, tá? Isso aqui é novidade, é Agostinho que inventa isso. E aí ele continua. E o máximo que Santo Agostinho concede é que o castigo destes bebês não batizados que vão para o inferno, é que o castigo deles é tão brando, que não se pode dizer que para eles não existir seria preferível a existir nesse estado. Ou seja, é tão suportável este sofrimento que os bebês vão ter que aguentar nesse inferno, que é melhor do que não existir. Essa é a razão, na cabeça de Agostinho, essa é a forma de tornar o inferno Kids palatável para os interlocutores ou opositores de Agostinho, tá? É essa a sua justificativa, é a forma que ele torna palatável a ideia do inferno Kids, desse sofrimento, desse tipo de condição do bebê que morre sem ser batizado, tá? Que é uma inovação, é uma novidade e que você vai ver aqui, inclusive no próprio artigo, que vai ser rejeitada, inclusive pelo segmento católico apostólico romano. No entanto,
Esse ensinamento agostiniano foi uma inovação em sua época, e a história da especulação católica posterior sobre o tema ocupa-se principalmente com a reação a essa posição, reação que culminou num retorno à tradição pré-agostiniana, tá? Para quem ainda tinha dúvidas aí a respeito de uma suposta tradição pré-agostiniana e de que Agostinho mudou alguma coisa e que ele bagunçou tudo, fica aí o registro de um artigo colaborativo que parece ter um viés católico apostólico romano, mas mesmo assim ele registra a verdade dos fatos, inclusive sem qualquer tipo de pudor, desconsiderando a influência de um dos seus grandes doutores, né, fundamentalistas do que se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana. Então vamos lá. Ensinamento pós-agostiniano. Após gozar de vários séculos de supremacia incontestada, o ensinamento de Santo Agostinho sobre o pecado original foi primeiramente contestado com sucesso por Santo Anselmo, que morreu no ano de 1109, que sustentava que não era a consciência, mas a privação da justiça original que constituía a ausência do pecado herdado, tá? Embora ele tenha discordado de Agostinho num ponto, você vai ver que no parágrafo seguinte, diz que quanto à questão específica da pena do pecado original após a morte, Santo Anselmo concordava com Santo Agostinho ao sustentar que as crianças não batizadas participavam dos sofrimentos positivos dos condenados. Já Abelardo foi o primeiro a se rebelar contra a severidade da tradição agostiniana, severidade da tradição agostiniana, nesse ponto. E aí ele vai falar mais algumas coisas, eu vou pular para o ponto em que está grifado aqui, que ele fala sobre o ensinamento do Papa Inocêncio, afirma que aqueles que morrem apenas com o pecado original em suas almas, e é interessante observar essa repetição da palavra apenas, somente, né? Apenas o pecado original, somente o pecado original, mostrando que não é a parte mais grave da coisa, é apenas o pecado original, o que não acarretaria numa punição mais severa ou pior. Então ele diz, aqueles que morreram apenas com o pecado original em suas almas não sofrerão nenhuma outra pena, seja pelo fogo material ou pelo verme da consciência, exceto a pena de serem privados para sempre da visão de Deus, a tal da visão beatífica, tá? Mas eles não vão estar sofrendo, se revolvendo na labareda de fogo, aquela coisa toda. No próximo parágrafo, você observa que ele vai falar de Tomás de Aquino, e ele diz o seguinte, Santo Tomás de Aquino foi o primeiro grande mestre a romper completamente com a tradição agostiniana sobre esse assunto. Olha que curioso, né? E Tomás de Aquino, baseando-se no princípio derivado dos pais gregos, por meio de um texto atribuído a Dionísio, de que a natureza humana como tal, com todos os seus poderes e direitos, não foi afetada pela queda, sustentou, ao menos virtualmente, o que a grande maioria dos teólogos católicos posteriores ensinou expressamente, que o limbus infantium é um lugar ou estado de perfeita felicidade natural. Por que ele disse isso? Porque ele rompeu completamente com Agostinho, tá? Vamos para frente. Esse parágrafo grifado aqui ele diz, deve-se acrescentar que, segundo Santo Tomás, o limbus infantium não é um mero estado negativo de imunidade ao sofrimento e à tristeza, mas um estado de felicidade positiva, no qual a alma está unida a Deus por um conhecimento e amor proporcionais à capacidade natural da criatura. Embaixo aí está escrito o seguinte, logo após esse parágrafo. Embora os infantes não batizados estejam separados de Deus quanto à glória, não estão separados dele inteiramente. Tá? Próximo parágrafo grifado aí em azul, está escrito, o ensinamento de Santo Tomás foi acolhido na escolástica quase sem oposição, até o período da Reforma. Os pouquíssimos teólogos que, como Gregório de Rimini, sustentavam a visão agostiniana severa, eram comumente designados pelo nome depreciativo de torturadores de crianças. Olha que coisa curiosa, né? Ou seja, a igreja está praticamente rompendo com Agostinho de forma completa em relação a esse ponto. Claro que não é o único ponto. Você sabe que na Igreja Católica Apostólica Romana não existe o predestinismo calvinista, não tem essa ideia de Deus não amar todo mundo, não existe essa ideia de Jesus não ter morrido por todos, de que Deus escolhe uns para o céu e os outros ele manda para o quinto dos infernos. Não existe essa ideia, porque o rompimento ele foi um pouco mais abrangente, tá? Mas vamos tentar se concentrar aqui no texto.
Olha que coisa interessante, né? Então, quem continuava seguindo a visão agostiniana acabava recebendo um apelido depreciativo de que eles eram torturadores de crianças. Aqui mais na frente, ao falar da reforma, o texto diz assim: com a reforma, os protestantes em geral, especialmente os calvinistas, ao reviverem o ensinamento agostiniano, ainda lhe acrescentaram mais severidade, e os jansenistas seguiram o mesmo caminho. Isso provocou dois efeitos sobre a posição católica. Primeiro, obrigou-se uma atenção mais séria à verdadeira situação histórica, que os escolásticos haviam compreendido de forma muito imperfeita. Segundo, estimulou-se uma oposição geral à severidade agostiniana quanto aos efeitos do pecado original. Vocês entenderam isso? Com o evento da reforma, os próprios católicos acabaram sendo induzidos a se posicionarem mais firmemente contra a visão agostiniana. Ou seja, estimulou-se uma oposição geral à severidade agostiniana quanto aos efeitos do que ele chamava de pecado original, tá? Qual seja a pena de fogo infligida às almas mortas apenas com o pecado original. O resultado imediato foi o surgimento de dois partidos católicos. Um que rejeitava São Tomás de Aquino para seguir a autoridade de Santo Agostinho, ou esse mesmo primeiro partido, tentava inutilmente reconciliar ambos. Ou seja, dois partidos se formaram. O primeiro partido rejeitava totalmente São Tomás de Aquino ou tentava mesclar Tomás de Aquino com Agostinho. E o segundo partido permanecia fiel aos pais gregos e a Santo Tomás de Aquino. Em outras palavras, o primeiro partido tentava ficar com Tomás de Aquino e com Agostinho, mas dava para perceber que eram irreconciliáveis, ou então eles simplesmente rejeitavam Tomás de Aquino para seguir só Agostinho. O segundo partido seguiu os pais gregos e ficou com Tomás de Aquino, rejeitando Agostinho. Então, Agostinho, se você observar, ele sai perdedor nessa disputa quase de forma acachapante, né? Este último partido, após uma longa disputa, certamente saiu vitorioso. Ou seja, foi o partido que dentro da Igreja Católica Apostólica Romana prevaleceu. O abandono, o desprezo, a rejeição a essa parte radical da vida de Agostinho, ela foi consumada, né? Essa rejeição foi consumada. Ou seja, essa parte radical e extremada na vida de Agostinho foi completamente rejeitada. Tem algumas coisinhas aqui interessantes nesse parágrafo, nesse aqui, mas eu não vou ler. Só quero ler isso que eu grifei aqui, ó. Tampouco aceitavam a explicação que até alguns teólogos modernos continuam a repetir, que a doutrina pelagiana condenada por Santo Agostinho como heresia consistia em reivindicar felicidade sobrenatural em oposição à felicidade natural para aqueles que morrem com o pecado original. Mais para frente, tem muita coisa aí que você pode ler depois, caso você tenha interesse. Vale a pena ler o artigo todo. Ele é riquíssimo em informações históricas que muitas vezes são completamente desconhecidas, tá? Embora você fique confuso naquele momento lá das citações, o próximo artigo que a gente vai ler, ele vai trazer o esclarecimento que falta e vai então sedimentar o nosso entendimento do assunto de uma forma definitiva. Nesse parágrafo aqui diz o seguinte: nenhum desses teólogos, contudo, conseguiu angariar grande número de seguidores ou desviar a corrente da opinião católica do caminho para o qual São Tomás a havia direcionado. Em outras palavras, houve muito debate, muita tentativa, uns se opuseram, alguém tentou reavivar os pensamentos mais severos e radicais e extremados de Agostinho, mas não tiveram êxito. Depois da influência de São Tomás de Aquino, a Igreja Católica Apostólica Romana nunca mais voltou a aceitar aquilo que Agostinho vai falar no final da sua vida. É isso que o parágrafo está dizendo, tá? Que é uma explicação, né, do porquê que a Igreja Católica, por exemplo, não segue essa linha predestinista, fatalista, que os calvinistas acabaram abraçando, porque eles tiveram o bom senso de rejeitar essa loucura. Nesse parágrafo diz o seguinte: essa condenação foi, na prática, o extermínio do agostinianismo extremo, para quem pensa que não existe, né? Para quem acha que isso é invenção da cabeça de quem fala. Porque de vez em quando surge alguém que vem falar comigo que diz que eu estou inventando coisa. Mas você observa que o artigo não é meu, não tenho qualquer participação nesse artigo. Gostaria muito que eu tivesse sido o autor dele, mas alguém escreveu antes de mim. Tá aí.
Tá? E ele diz, essa condenação foi na prática o extermínio do agostinianismo extremo, enquanto o agostinianismo mitigado de Bellarmino e Bossuet já havia sido rejeitado pela maior parte dos teólogos católicos. Soares, por exemplo, ignorando a objeção de Bellarmino, continuou a ensinar o que Catarinos havia proposto, que as crianças não batizadas não apenas desfrutarão de perfeita felicidade natural, mas também ressuscitarão com corpos imortais no último dia e terão uma terra renovada como sua morada feliz. E sem insistir em tais detalhes, a grande maioria dos teólogos católicos continuou a sustentar a doutrina geral de que o limbo das crianças é um estado de perfeita felicidade natural, exatamente como teria sido se Deus não tivesse estabelecido uma espécie de atual ordem sobrenatural, tá? Isso aí é uma questão muito católica, né? Você pode observar pelo que eles falam, mas é como se, com isso, os católicos estivessem restaurando o que eles acreditavam ser o conceito original de limbo infantil, né? Que é esse lugar de felicidade, de gozo, plenitude, paz, até corpos glorificados eles terão e estarão experimentando a vida gloriosa na terra restaurada, né? Aí o outro parágrafo diz, é verdade, por outro lado, que alguns teólogos católicos defenderam algum tipo de compromisso com o agostinianismo, sob o argumento de que a própria natureza foi ferida e enfraquecida, ou, ao menos, que certos direitos naturais, inclusive o direito à felicidade perfeita, foram perdidos em consequência da queda. Mas, em sua maioria, esses teólogos admitiram que o limbo das crianças implica isenção não só da pena de sentido, mas também de qualquer angústia espiritual, positiva pela perda da visão beatífica. E não foram poucos os que se mostraram dispostos a admitir certo grau de felicidade natural no limbo. O que se tem debatido principalmente é se essa felicidade é tão perfeita e completa quanto teria sido no estado hipotético da pura natureza. E é isso que a maioria dos teólogos católicos tem afirmado. Aqui embaixo, ele fala aqui alguns, como se fosse uma espécie de resumo, né, do artigo, e aqui no último ponto ele diz assim, o Concílio de Florença, ainda que interpretado de forma literal, não nega a possibilidade de uma felicidade subjetiva perfeita para aqueles que morrem com o pecado original, e isso é tudo o que se exige, do ponto de vista dogmático, para justificar a noção católica prevalente do limbo das crianças. Enquanto que, do ponto de vista racional, como São Gregório Nazianzeno já havia apontado há muito tempo, nenhuma visão mais severa pode ser reconciliada com um conceito digno da justiça e dos demais atributos de Deus. Ou seja, ele não está falando claramente, mas ele está dizendo que não dá para aceitar aquilo que Agostinho falou, né? Isso é uma tolice. Não tem razão que aceite isso como compatível ao caráter de Deus. É isso, tá? E aqui, para terminar, né? Nós temos essa tal Comissão Teológica Internacional, onde se diz que no ano de 2007 o Papa Bento XVI autorizou que fosse publicado um documento criado pela Comissão Teológica Internacional, uma comissão instituída para estudos e debates teológicos não definitivos a respeito do tema. O documento criado foi intitulado como A Esperança da Salvação para as Crianças que Morrem Sem Batismo. Os teólogos convidados para debater no documento afirmam a possibilidade de salvação de maneira misteriosa daquelas crianças que morreram sem terem recebido o batismo, embora não se poderia afirmar como isso se daria. Bom, eu não vou aqui abrir parênteses para explicar o meu ponto de vista a respeito do assunto, mas eu acho maravilhoso, né, que os católicos, os teólogos católicos estejam assumindo aí a possibilidade de salvação das crianças, né? É uma decisão muito tardia para você ver o estrago que Agostinho fez, como ele confundiu a cabeça do povo e deixou até hoje, né, essas sequelas e essas consequências. Mas, finalmente, eles estão admitindo aí a possibilidade misteriosa, né, de uma salvação que a gente não sabe explicar como é que Deus faria, mas pode ser que aconteça. E aí vem, segundo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, eles colocaram aqui também esse relato, esse ponto, né, para mostrar como é que eles acreditam a respeito do assunto, que eu achei bem interessante. As crianças até 8 anos de idade, isso aqui é o link para conferir lá no site deles, tá? As crianças até 8 anos de idade são consideradas puras e limpas de qualquer pecado através da expiação de Jesus Cristo. Olha que curioso, né? Isso aqui se assemelha muito ao que alguns colegas meus também falam. E aí ele continua, todos os que morreram sem conhecimento deste evangelho, que o teriam recebido caso tivessem tido permissão de aqui permanecer, serão herdeiros do reino celestial de Deus. Também
todos os que morrerem daqui em diante sem conhecimento dele, que o teriam recebido de todo o coração, serão herdeiros desse reino. Pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo as suas obras, segundo o desejo de seu coração, que teriam aceitado se fossem vivos, terão a oportunidade de receber no mundo espiritual, que é o lugar temporário onde o espírito é levado até o momento da ressurreição. Ou seja, ele está dizendo aqui que as crianças até 8 anos elas vão todas para o céu, que elas estão salvas pela redenção que há em Cristo Jesus, e também aquelas pessoas que porventura morrerem sem terem tido a chance, mas que aceitariam Jesus se eles tivessem tido a oportunidade. Foi o que eu entendi, tá? No protestantismo, o texto diz o seguinte: nas denominações religiosas protestantes ou evangélicas, o conceito não existe, pois para algumas as crianças são consideradas puras e vão diretamente para o céu em caso de morte. Para outras, que creem numa espécie de predestinação absoluta, as crianças escolhidas por Deus para a salvação vão para o céu, mas as crianças predestinadas à destruição vão para o inferno. Em muitas denominações protestantes, o batismo é permitido somente para pessoas que já têm condições de abdicar conscientemente de viver em pecado e aceitam que seus pecados foram pagos por Jesus Cristo. Para os adventistas do sétimo dia e para as testemunhas de Jeová, por exemplo, este conceito de limbo não existe, visto que acreditam que aqueles que morreram estão inconscientes e não sabem de nada. Interessante, né, esse artigo? E aí, vocês gostaram? Aqui tem todas as referências, né, que aparecem ao longo do artigo, todas numeradas. Muita coisa que a gente viu aqui, na verdade, foi extraído da Enciclopédia Católica, que é um texto que está disponível em inglês naquele site especializado em patrística que se chama New Advent. Não sei se vocês conhecem, mas posso deixar o link também disponível aí para vocês, tá bom? Aqui. Esse é o New Advent. E aqui, ó, esse limbo está dentro dos textos e artigos da Enciclopédia Católica. E aí, muito do que está escrito aqui, na verdade, é o que foi transcrito ou traduzido para o português e foi inserido também lá naquele artigo colaborativo do Wikipedia que a gente acabou de ler, tá? Mas eu disse para vocês que eu queria ler um artigo com vocês, né? Vamos fazer isso agora, tá? O artigo é desse site, eu vou deixar o link também aí, ele se chama Respostas Cristãs. Pode ver aqui pela coluna da direita, ele tem diversos assuntos, tá? Esse que a gente vai ler aqui especificamente, que eu não sei se a gente vai ler ele todo, trata sobre o batismo, mais especificamente sobre o batismo infantil e os pais da igreja. É um artigo muito bom, eu nem li ele todo, mas pelo que eu li, eu fiquei encantado com a perícia do rapaz aqui, que escreveu o texto, em citar os pais da igreja e comentar como, tradicionalmente, antes de Agostinho, não se praticava o batismo infantil. Era a visão majoritária, era a tradição comum, pelo menos até o 3º século, a gente vai dar uma conferida aqui, não há registro de pessoas sendo batizadas. Isso vai acontecer no 3º século. Na medida que ele estiver fazendo umas citações, eu vou abrir aqui os livros que eu tenho aqui comigo e vou mostrar para vocês os pontos. E vocês vão ver como é interessante, tá? Inclusive alguns equívocos que são defendidos por alguns colegas, você vai ver que são interpretações erradas e equivocadas de textos que poderiam ter sido entendidos corretamente se as pessoas tivessem prestado mais atenção. Nesse artigo, vamos analisar o desenvolvimento histórico do batismo infantil. A pergunta-chave a ser respondida é se tal prática remonta ao tempo dos apóstolos. Os defensores do batismo de bebês costumam apelar à história da igreja. O artigo do site católico Veritatis afirma, e aqui ele coloca o link, tá? Depois você pode conferir também. Nos primeiros 4 séculos da igreja cristã é completa a unanimidade a respeito, Tertuliano sendo praticamente a única exceção. Esse tipo de afirmação é muito comum em artigos católicos que visam demonstrar que as práticas do romanismo foram o consenso dos tempos antigos. Obviamente, afirmações dessa natureza nunca vêm acompanhadas de citações de historiadores ou eruditos patrísticos. Isso se dá porque a prática em questão passa longe de ter sido um consenso. O próprio artigo, lá do site Veritatis, se contradiz, pois afirma que foi uma completa unanimidade, mas logo depois cita a oposição de Tertuliano. As conclusões que trarei são referendadas pelas modernas pesquisas sobre o assunto. Então ele continua: por isso farei amplo uso de citações de historiadores da igreja. Para todos os que desejam se aprofundar no tema, recomendo a obra mais completa sobre o assunto, Baptism in the Early Church,
do Dr. Everett. Aí aqui ele coloca o link, inclusive, para a pessoa comprar se quiser. Ó. Tá vendo? A obra está em inglês, não sei se ela existe em português, mas está disponível. E é interessante porque é o batismo da igreja primitiva, história, teologia e liturgia dos primeiros 5 séculos. Olha aí que momentozinho interessante, hein? Ou seja, é antes de Agostinho, antes daquela radicalização que a gente viu lá no artigo anterior, tá? Então, bora continuar. São apenas 900 páginas, é uma obra magistral escrita por um dos maiores historiadores da igreja de nosso tempo. Ele cita o Didaquê, né? E ele diz que o Didaquê é um documento do início do século II, porém, pelo que me parece, pesquisas mais recentes, descobertas mais modernas, tem datado o Didaquê entre os anos 60, 70, até o ano 90, talvez, colocando aí o documento como tendo sido produzido no primeiro século, ou seja, um pouco mais antigo do que o autor do artigo aqui está sugerindo, tá? Mas aí ele fala o seguinte: o Didaquê é provavelmente o documento cristão mais antigo fora do Novo Testamento. É de interesse para o nosso estudo, pois contém instruções específicas em relação ao batismo. E aí vem o que está escrito lá no capítulo 7. Ele diz: antes de batizar, todo aquele que batiza, como o batizando, bem como aqueles que puderem, devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizando um jejum de 1 ou 2 dias. Não faria sentido exigir de um recém-nascido tal jejum. As instruções da Didaquê se encaixam melhor com a tradição credo-batista. Credo-batista é uma expressão que ele vai usar em oposição à ideia pedobatista, tá? O pedobatismo é a mesma coisa de batismo infantil. E credo-batismo seria o batismo daqueles que creem. Ou seja, só pode ser batizado quem crê. Então, são termos que aparecem aqui no artigo dele. Alguém pode argumentar que essa orientação tem em vista somente os catecúmenos adultos, sem descartar o batismo de crianças. É uma leitura possível, mas não é a mais provável. No capítulo 7, há diversas orientações que tratam até mesmo da temperatura da água ou sobre o uso de água corrente, mas não há nenhuma orientação sobre o batismo de recém-nascidos. Uma vez que a Didaquê foi concebida como uma espécie de manual litúrgico a ser usado na igreja, essa ausência é relevante. Se a igreja desse período batizasse recém-nascidos, seria esperado encontrar exatamente ali instruções específicas para eles. O argumento é muito bom, tá? Isso está no capítulo 7 da Didaquê. Eu tenho a Didaquê aqui, inclusive eu li, conferi, tá? Não preciso ler, é verdade, está escrito. Se você quiser que você procure também, mas se você estiver acreditando que o rapaz do artigo está falando a verdade e que eu estou corroborando como uma fonte confiável, então você pode ficar à vontade. Aí ele vai citar também Aristides de Atenas do século II. Aristides escreveu uma apologia em favor do cristianismo, provavelmente dirigida ao imperador Adriano, que estava ali entre os anos 117 e 138, tá? E aí ele cita, inclusive tem o link aqui, ó, do texto lá no site Tertullian, né? Tertullian, que é um site bem referendado realmente de patrística, tá todo em inglês, né? Mas ele cita aqui o texto original, caso a pessoa queira conferir, no capítulo 15, tá? E aí ele cita o texto. Mas quanto aos seus servos ou servas, ou seus filhos, se algum deles tem algum, eles, os cristãos, os persuadem para se tornarem cristãos pelo amor que têm para com eles. E quando eles se tornam cristãos, eles os chamam sem distinção de irmãos. E aí ele faz esse comentário. A versão traduzida dessa obra, hospedada em sites católicos, é mais curta e me parece ter usado o texto grego. Por isso, o trecho acima não é encontrado nelas. Eu traduzi da versão completa, que é a siríaca, que pode ser encontrada no site tertullian.org, que é uma referência em textos patrísticos. O trecho em questão é importante, pois sugere que os filhos dos cristãos não eram automaticamente incluídos como membros da igreja. Eles precisavam ser persuadidos e se tornarem cristãos, o que pressupõe uma decisão consciente. A próxima testemunha que ele traz aqui é Justino Marte, que teria supostamente vivido entre os anos 100 e 165. E aí ele diz, né, em sua famosa primeira apologia do ano 150, Justino diz o seguinte: todos os que se convencem e acreditam que são verdadeiras essas coisas que nós ensinamos e dizemos, e prometem que poderão viver de acordo com elas, são instruídos, em primeiro lugar, para que com jejum orem e peçam perdão a Deus por seus pecados anteriormente cometidos, e nós oramos e jejuamos juntamente com eles. Depois, os conduzimos a um lugar onde haja água, e pelo mesmo banho de regeneração com que nós também fomos regenerados, eles são regenerados. Pois então, tomam na água o banho em nome de Deus, Pai soberano do universo e de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Isso está no capítulo 61, no livro de Justino Marte.
E eu fui conferir, como sempre faço, né? Embora eu não precise ler, mas está aqui o livro de Justino Romano, que é o mesmo Justino Marte. E o capítulo 61 trata sobre o batismo, iluminação e regeneração, tá? Aqui, ó, marcado, bonitinho, como vocês podem ver. Deixa eu ver se ele vai colocar as mesmas coisas que eu grifei. Sim, vai falar, então eu não preciso nem abrir o livro, tá? Só para vocês verem, né? Que às vezes o pessoal é muito cético a respeito de algumas declarações, né? E pensam que a gente não faz as pesquisas, embora a gente fale de uma forma mais informal ou parafraseada, isso não significa que não exista o registro histórico real nas fontes primárias, tá? Mas vamos continuar na leitura aqui. Aí ele diz o seguinte, ó, ele diz que o Justino trata especificamente do batismo aqui. Aquele que iria se batizar deveria atender exigências que um recém-nascido jamais poderia. Observem como confissão e arrependimento eram pré-requisitos. Duas objeções podem ser levantadas. O texto não exclui de forma explícita o batismo de recém-nascidos. E 2, a igreja desse período era predominantemente missionária. A maioria dos cristãos seriam pessoas que se converteram na fase adulta. Por isso, quando se fala de batismo, o foco sempre está sobre o batismo de adultos. Sobre a primeira objeção, a própria continuação do texto de Justino é relevante. A continuação da citação, né? Aí ele diz, um pouco mais para frente, no mesmo capítulo 61. O texto é o seguinte: a explicação que aprendemos dos apóstolos sobre isso é a seguinte: uma vez que não tivemos consciência de nosso primeiro nascimento, pois fomos gerados por necessidade de um germe úmido, através da união mútua de nossos pais, e nos criamos em costumes maus e em conduta perversa, agora, para que não continuemos sendo filhos da necessidade e da ignorância, mas da liberdade e do conhecimento, e ao mesmo tempo alcancemos o perdão de nossos pecados anteriores, pronuncia-se na água sobre aquele que decidiu regenerar-se e se arrepender de seus pecados, o nome de Deus, Pai e soberano do universo. Aquele que conduz ao banho pronuncia este único nome sobre aquele que vai ser lavado. Capítulo 61. E aí ele comenta da seguinte forma: ele contrasta o fato de que não pudemos escolher em nosso primeiro nascimento, por isso o batismo foi instituído, pois agora é possível a escolha. É muito improvável que alguém que concebesse o batismo de bebês argumentasse dessa forma. Os bebês continuariam sendo ignorantes a respeito do primeiro e segundo nascimentos, e também não podem exercer qualquer tipo de escolha. O batismo foi discutido por Justino em vários lugares de suas apologias e outras obras, sem qualquer menção ao batismo de infantes. O argumento de que a igreja era formada por conversos também me parece não prosperar. No período em que Justino escreveu, o ano 150, já havia muitas famílias cristãs com filhos pequenos. A obra Diálogo com Trifão, por exemplo, é relevante também. Nela, Justino discute com um judeu e diz bastante coisa sobre a circuncisão. Os pedobatistas, os que batizam os bebês, afirmam hoje em dia, né, que o batismo substituiu a circuncisão judaica. Justino aplica a circuncisão aos cristãos de diversas outras formas, sem nunca recorrer a qualquer analogia que implique no batismo de infantes. E aí ele coloca todas as passagens do livro Diálogo com Trifão, que a gente não vai ler, tá? São interessantes, mas eu quero ganhar um pouco de tempo aqui e pular para a próxima citação, que é de Irineu de Lyon, também mal interpretado por aqueles que leem alguns trechos da patrística fora do contexto. Irineu de Lyon, que viveu aí por volta dos anos 130 e 202, como o autor coloca, é a testemunha mais antiga citada em favor do batismo infantil. Não que ele defenda isso, mas é citada, né? Porque as pessoas não interpretam sempre corretamente tudo aquilo que leem. Ainda que esse pai da igreja apoiasse a prática, há dois problemas. Ainda que apoiasse, não quer dizer que ele apoia. Daqui a pouco a gente vai ler o texto. Os pedobatistas pressupõem que a posição de Irineu era adotada pela igreja desde o princípio. E 2, que a posição de Irineu era generalizada. O problema é que 1 e 2 não podem ser sustentadas com base nos escritos de Irineu. Como abordado acima, documentos mais antigos sugerem que o credobatismo e não o pedobatismo é a tradição mais antiga. E como veremos mais adiante, a igreja antiga comportava opiniões diversas em relação ao batismo. No entanto, vamos ver a citação de Irineu contra as heresias no livro 2, capítulo 22 e verso 4.
porque veio salvar a todos. E digo todos, isto é, a aqueles tantos que por ele renascem para Deus, sejam recém-nascidos, crianças, adolescentes, jovens ou adultos. Por isso quis passar por todas as idades para tornar-se recém-nascido como os recém-nascidos, a fim de santificar os recém-nascidos. Criança com as crianças, a fim de santificar aos de sua idade, oferecendo-lhes exemplo de piedade e sendo para eles modelo de justiça e obediência. Fez-se jovem com os jovens para dar exemplo aos jovens e santificá-los para o Senhor. Está em Contra as Heresias 2:22-4. O argumento é que, como Jesus regenerou os recém-nascidos, segue que eles também deveriam ser batizados. A premissa aqui é santificar ou regenerar seria igual a batizar. A questão é se Irineu tratava as duas coisas como implicação uma da outra. Irineu respondia à afirmação de que o ministério de Jesus durou apenas 1 ano. Ele usou o argumento de que, como Jesus veio para regenerar pessoas de todas as idades, ele deveria ter passado por todas as idades. Neste mesmo livro, Irineu afirma que Jesus viveu mais de 40 anos. Obviamente, o bispo de Lyon estava errado. Em todo caso, nem a citação, nem o seu contexto imediato falam sobre batismo. Os pedobatistas complementam o argumento com uma citação de outra obra do bispo Irineu, que se encontra no fragmento 34. Tá? E a citação é a seguinte: nós somos limpos de nossas antigas transgressões por meio da água sagrada e da invocação do Senhor. Nós, portanto, somos regenerados espiritualmente como recém-nascidos. Assim como o Senhor declarou: se alguém não nascer de novo pela água e pelo Espírito, ele não entrará no reino dos céus. Obviamente que Irineu não está falando aqui de bebês, ele está falando que nós somos regenerados e nos tornamos como recém-nascidos. Esse fragmento 34 ele pode ser encontrado em alguns sites especializados em patrística, como esse aqui, o New Advent. Tá vendo? Ó? Esse é o fragmento 34, o texto está aqui em inglês, né? Traduzido do original. Depois, quem quiser, pode conferir também lá nos links que eu vou deixar disponível, tá? O argumento, então, continuando aqui o artigo do rapaz, o argumento, então, é que Irineu defendia a regeneração batismal. Logo, se os recém-nascidos foram regenerados, eles eram batizados. Primeiro, essa combinação de citações diferentes em contextos diferentes é problemática. Hendrik Stander e Johannes Low explicam. É bastante pretensioso insistir em substituir a noção de batismo cada vez que um escritor usa o termo regeneração, a menos que o contexto se relacione claramente com o batismo. Essa passagem em Irineu apenas nos diz que a obra redentora de Cristo se estende a qualquer pessoa. A passagem não fala sobre a idade em que as pessoas eram batizadas. Isso aí está nesse livro, né, Baptism in the Early Church, que, se eu não me engano, é aquele que ele sugeriu, não é? Aquele que ele indicou. Tá, mas vamos lá. Além disso, mesmo supondo que Irineu sustentasse a regeneração batismal, não segue que todo o indivíduo regenerado foi necessariamente batizado. Mesmo os defensores dessa doutrina admitem exceções à regra, como, por exemplo, aquele ladrão da cruz. Além do mais, Irineu está entre os defensores da salvação infantil. Mesmo crianças não batizadas seriam salvas, o que é uma crença popular do século II. Isso aqui me chamou a atenção, então eu quis ler mais do que o trechinho que ele cita, porque esse livro de Irineu, embora eu não tenha lido ele de capa a capa, mas eu li bastante, né? E eu queria corroborar com a leitura um pouco mais ampla, que Irineu era defensor da salvação infantil, mesmo de crianças não batizadas, que é como eu creio, né? Então eu queria ver o que Irineu tinha para dizer sobre isso. Já que eu passei pelo livro de Irineu, conheci alguns trechos, eu fiquei curioso para ver isso. E eu já vi outros textos de Irineu falando coisas muito em linha com esse pensamento e com esse sentimento que era predominantemente defendido pela igreja antes de Agostinho. Daí essa citação se encontra no 4º livro de Irineu, no capítulo 28, no parágrafo ou verso 3. Tá? Ele é um parágrafo bem maior do que a citação que é feita aí no artigo. E claro, vocês sabem que ele está aqui combatendo as filosofias e as interpretações gnósticas da Bíblia. Logo no começo do parágrafo ele diz assim: os hereges de que falamos, obviamente, você sabe que os hereges mencionados aqui são os predestinistas gnósticos, né? Que tinham sentimentos fatalistas e totalmente diferentes daquilo que a igreja primitiva defendia. Principalmente na época de Irineu, porque ele está aqui falando dos seus contemporâneos. E enquanto os gnósticos que iam numa espécie de predestinação e eleição arbitrária da parte do primeiro Deus,
como eles diziam, Irineu contrapõe essa interpretação, defendendo aquilo que era a visão tradicionalmente defendida na igreja cristã. Irineu diz: os hereges de que falamos, os gnósticos, mesmo sem se dar conta, acusam o Senhor no qual dizem crer. Um pouquinho mais para frente ele acrescenta: nas palavras deles, o Senhor seria a causa do pecado máximo, dos que o prenderam e o transpassaram. Ou seja, os gnósticos diziam que o Senhor tinha morrido porque o próprio Senhor tinha causado o pecado cometido pelos que o prenderam. Aí ele diz o seguinte, um pouquinho mais para frente: para quem é perfume de morte para a morte, a não ser para os que não creem e não estão submetidos ao verbo de Deus? E quem são os que entregaram a si mesmos à morte? Os que não creram e não se submeteram a Deus. Ao contrário, quem foram os que se salvaram e receberam a herança? Os que criam em Deus e perseveraram no seu amor, como Caleb, filho de Jefoné, Josué, filho de Num, e as crianças inocentes que sequer podiam pensar o mal. E quem são agora os que se salvam e recebem a vida? Não são os que amam a Deus, creem nas suas promessas e se tornam crianças quanto à malícia? Olha que coisa interessante, né? Ele diz que as crianças não têm malícia, é exatamente o que Paulo diz, né? No entendimento sejam adultos e na malícia sejam meninos. E aí Irineu está dizendo basicamente a mesma coisa. E fala também sobre as crianças inocentes que se salvaram porque não podiam sequer cogitar o mal, porque eram inocentes, eram sem malícia. Tá, então, aí voltando para o artigo, o rapaz cita parte desse texto de Irineu que a gente acabou de ler, e daí ele fala: e também sobre a matança dos recém-nascidos de Belém. Irineu comenta no livro 3, capítulo 16, parágrafo 4. Por essa causa também ele removeu de repente aqueles filhos pertencentes à casa de Davi, cujo destino feliz era ter nascido naquele tempo, para que ele pudesse enviá-los antes para o seu reino. Desde que ele mesmo era uma criança, planejou que os bebês humanos fossem mártires assassinados, de acordo com as Escrituras, por causa de Cristo, que nasceu em Belém de Judá, na cidade de Davi. Aí ele vai fazer o comentário, né? Nestas passagens, Irineu sugere que as crianças foram salvas apenas por serem inocentes. Como na teologia de Irineu, a regeneração é condição necessária para a salvação. Segue que regeneração não necessariamente implica em ser batizado. O trecho do fragmento 34 que diz: somos regenerados espiritualmente como recém-nascidos, também não sugere o batismo de infantes. A analogia é que quando nascemos de novo espiritualmente na regeneração, tornamo-nos como bebês em sentido espiritual. Assim, podemos concluir que Irineu não pode ser contado como uma espécie de testemunha provável a favor do pedobatismo. Encerramos o segundo século com nenhum pai da igreja ensinando explicitamente o batismo de recém-nascidos. Isso é problemático para a afirmação de que esta é a prática da igreja desde o princípio. Agora ele cita Tertuliano de Cartago, que teria vivido entre os anos 160 e 220, e ele diz que Tertuliano foi a primeira testemunha a tratar de forma explícita sobre o batismo infantil. Em seu tratado sobre o batismo, ele escreveu, ou seja, no livro de Tertuliano, cujo nome é Tratado sobre o Batismo, né? Então, ele diz: e assim, de acordo com as circunstâncias e o caráter e até mesmo a idade de cada indivíduo, o atraso do batismo é preferível, especialmente no caso de crianças pequenas. O Senhor realmente diz: não os proibais de virem até mim. Deixai-os vir, então, enquanto estão crescendo. Deixai-os vir enquanto estão aprendendo. Enquanto estão aprendendo para onde vir. Que se tornem cristãos quando conseguirem conhecer a Cristo. Por que o período de vida inocente se apressa para a remissão de pecados? Deixe-os saber como pedir a salvação. Que você possa ao menos fazer-lhes estas perguntas. Se alguém entender a importância do peso do batismo, temerá a sua recepção mais do que a sua demora. A fé sólida é a segurança da salvação. Aqui é o capítulo 18 que ele menciona no artigo, que fala sobre as pessoas a quem e em que tempo o batismo deve ser administrado, ou ministrado, né? Tá? Então aí ele começa os comentários. O argumento de Tertuliano é claro no sentido de que o batismo é um passo de grande importância. Portanto, deve ser uma decisão consciente e convicta. Agostinho iria desprezar a posição de Tertuliano por entender que ele estava negando a existência do pecado original. O autor do artigo diz o seguinte: acredito que esse não foi o caso. Ao que parece, como outros pais da igreja do século II, Tertuliano cria na salvação universal das crianças inocentes. Como ele não via risco na salvação de crianças não batizadas, como o próprio Irineu também, como a gente acabou de comprovar, né? Aí ele continua dizendo que não havia razão para adiantar algo que seria mais adequadamente administrado numa idade mais tardia. Os pedobatistas costumam argumentar que Tertuliano pressupõe que a prática do batismo infantil já existia em seu tempo, por isso ele a critica. No entanto,
não está explícito que ele responde a alguém em específico. Não há menção a qualquer grupo de dentro da igreja. Tertuliano poderia muito bem tratar de uma mera possibilidade. É possível que o batismo infantil já fosse praticado? Sim, é possível, mas não é o mais provável. De qualquer forma, o mesmo argumento pode ser feito em sentido contrário. Ao condenar o batismo infantil, Tertuliano não parece ter consciência de estar indo contra a doutrina da igreja. Além disso, o tratado sobre o batismo é da fase pré-montanista de Tertuliano, o que invalida a objeção que apologistas católicos costumam levantar contra ele, apenas quando Tertuliano contradiz o romanismo, obviamente. Agora, supondo que o batismo já fosse praticado, é necessário pontuar que a simples existência da prática não a tornaria normativa. Ademais, não sabemos quão generalizada tal prática seria, pois poderia ser característico de um grupo minoritário ou de uma região geográfica específica. Não sabemos se os que adotavam representavam a ala ortodoxa da igreja. Toda a evidência anterior a Tertuliano sugere que o pedobatismo seria uma inovação. O fato é que o primeiro pai da igreja a oferecer uma declaração explícita sobre o pedobatismo está negando ele. Aí ele cita Hipólito de Roma, que teria vivido entre os anos 170 e 235. Hipólito, escrevendo no início do século III, afirmou o seguinte: os batizandos se despirão e serão batizados. Primeiro as crianças. Todos os que puderem falar por si próprios, falem. Contudo, os pais ou alguém da família falem por aqueles que não puderem falar por si mesmos. Depois, batizem-se os homens e, por último, as mulheres. Tradição Apostólica 3:5. Há alguns problemas no uso dessa citação em favor do batismo infantil. E aí ele vai falar os argumentos, etc e tal. Eu aconselho que vocês leiam com calma, tá? Eu acho que é interessante. No momento, eu não vou ler. Eu quero adiantar um pouco mais aqui para frente. É um assunto interessante, o argumento dele é muito bom. Eu vou pular tudo porque eu quero encerrar, eu já li demais, já estou aqui há muito tempo. Depois vocês vão conferir os links, leiam os artigos, tá? E vocês vão poder tirar proveito do conteúdo deles. Eu quero ler apenas o seguinte: ele vai fazer diversas citações, vai fazer os argumentos das citações, e aí ele vai encerrar da seguinte forma. Ele vai encerrar o artigo com esse subtópico: o que é que a erudição moderna diz a respeito das raízes históricas do batismo infantil. Aí diz o seguinte: a erudição moderna é da opinião de que o batismo não foi uma prática dos apóstolos. Esta opinião tem sido seguida por muitos teólogos pedobatistas. O batismo de infantes teria sua origem nos filhos de cristãos que corriam risco de vida. O estudioso luterano pedobatista H.A.W. Mayer diz o seguinte: o batismo dos filhos dos cristãos, do qual nenhum vestígio é encontrado no Novo Testamento, não deve ser considerado uma ordenança apostólica, pois, de fato, encontrou longa e precoce resistência, mas é uma instituição da igreja que surgiu gradualmente nos tempos pós-apostólicos em conexão ao desenvolvimento da vida eclesiástica e do ensino doutrinário. Certamente não foi observado antes de Tertuliano e por ele ainda foi decididamente combatido. Embora defendido por Cipriano, por São Cipriano, só se tornou uma prática generalizada após o tempo de Agostinho. Opa! Depois do tempo de Agostinho? Por que será? Será que eles estão mentindo, estão inventando? É voz da cabeça deles? Quem é que disse isso? É história, gente. É fato. Não é o único lugar. Todo canto você encontra isso. Tem que saber procurar, né? Aí ele continua. O erudito patrístico pedobatista David Wright, que é o David F. Wright, que é professor de patrística e também de cristianismo reformado, é um exemplo dessa tendência da erudição moderna. Ele diz o seguinte: nós rastreamos em grande parte nesta palestra, atendendo aos textos do desenvolvimento batismal ocidental, uma mudança verdadeiramente maciça na história da Igreja de Cristo, de uma instituição que recrutava por resposta intencional ao Evangelho, pelo imperativo do discipulado e batismo, tornou-se uma sociedade inscrita desde o nascimento. Foi indiscutivelmente uma das maiores mudanças na história do cristianismo. Presta atenção. Um cara que é especialista em patrística e em cristianismo reformado, tá? O historiador David F. Wright. Ele diz: foi indiscutivelmente uma das maiores mudanças na história do cristianismo. Ela levou, como vimos, à formação da cristandade, compreendendo um império cristão, nações ou povos cristãos. O cristianismo tornou-se uma questão de hereditariedade e não de decisão. As famosas palavras de Tertuliano, e aí ele cita: pessoas são feitas, não nascidas cristãs, foram viradas de cabeça para baixo. Wright ainda diz o seguinte sobre os credos ecumênicos: o único credo ecumênico a mencionar o batismo é o niceno. Nenhum menciona a Eucaristia, na frase um batismo para a remissão dos pecados.
Tenho argumentado em outro lugar que isso não pode ter compreendido originalmente bebês, porque nos círculos em que este credo surgiu, para ser aprovado no Concílio de Constantinopla em 381, se aceitarmos o testemunho dos padres no Concílio de Calcedônia, 70 anos depois, como a maioria dos eruditos faz, acreditava-se que os recém-nascidos não tinham pecados. Isso é um outro comentário aí importante e interessante, feito pelo David F. Wright. E ele continua. Peter Leithart afirmou recentemente que a igreja foi salva da teologia e prática batista por Agostinho de Hipona. Se batista, aspas, aqui implique a rejeição ao batismo infantil, essa afirmação corajosa é um exagero, mas dentro de limites perdoáveis. Para Leithart, o fato notável sobre o batismo na igreja primitiva é que o batismo infantil se tornou a prática dominante da igreja. Esta não é a maneira como a história geralmente é contada. Na verdade, é bastante enganador ver a era dos pais simplesmente como a era de batismo infantil. Na verdade, dentre os indivíduos mais conhecidos daqueles séculos que eram cristãos e foram batizados em datas conhecidas, a grande maioria foi batizada pela profissão de fé. Como Leithart resume de forma útil, as primeiras liturgias batismais foram construídas sobre pressupostos batistas, mesmo quando as crianças eram incluídas. Leithart não consegue tirar a conclusão óbvia dessa evidência. Ou seja, o batismo infantil nunca pode ter sido a norma neste período inicial. O prazo do reinado do batismo de bebês se prolonga desde o início do período medieval. Ou seja, a partir do 6º século, isto é, depois de Agostinho de Hipona, que morreu em 430. Foi ele quem forneceu a teologia que levou o batismo infantil a se tornar uma prática geral pela primeira vez na história da igreja. E eu encerro aqui, tá? Tem muito mais coisa interessante. Não é o único lugar. Nós lemos aqui 2 artigos. Eu falo sobre isso com base em outras fontes no meu livro. E muita gente ainda tem a cara de pau de questionar, né? Por quê? Porque não faz o dever de casa corretamente. Se nós pesquisássemos, nós encontraríamos. As fontes estão aí. As informações estão aí. O que é que eu não posso fazer? Pegar uma frase solta, fora do contexto, e pensar que aquilo ali justifica os meus sentimentos. Eu preciso ver o quadro geral. É assim que se interpreta a história, é assim que se interpreta a Bíblia, até mesmo a história da doutrina cristã. Você não pode olhar para esse assunto com aquelas viseiras de jumento. Você tem que ter muita paciência, muita persistência, muita calma, para que você possa ler muita coisa. É por isso que eu digo que é difícil garimpar a internet e encontrar essas informações e esses dados em lugares confiáveis. Nem todo mundo está disposto. As pessoas encontram os primeiros textos e já acham que descobriram ali o que elas precisavam. Elas não contrastam com visões divergentes, elas não fazem uma espécie de avaliação e de análise, elas não interpretam o contexto. Pegam a frase e dizem, pronto, matei a charada. Não é assim que funciona. Tá? Existem diversas camadas que às vezes precisam ser ultrapassadas para que a gente chegue exatamente na verdade dos fatos, ponderando todos os dados, todos os registros, para que a gente possa compreender o que foi que aconteceu na história da igreja. Tá? Não somente por causa da divisão que há entre a tradição oriental e a tradição ocidental, mas também por causa de influências como a de Agostinho, que causam essa revolução não necessariamente positiva dentro da comunidade cristã. E eu encerro por aqui, depois a gente volta. Beijo no coração. Tchau, tchau. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.